Você que se liga na Globo, entramos no último mês do Campeonato Brasileiro. É a reta final, rodada 32. No dia 7 de dezembro, o campeonato consagra o seu campeão. Os times que vão para a Libertadores, aqueles que serão rebaixados. E hoje, um grande clássico do futebol brasileiro. São Paulo e Flamengo se enfrentam aqui na Vila Belmiro. São Paulo mandando o jogo na casa do Santos, porque o Morumbi está cedido para uma série de shows. Pacaembu é sintético, Allianz Parque é sintético. São Paulo optou pelo campo espetacular aqui da Vila Belmiro. Tô aqui na nossa posição, na nossa cabine, com o Caio Ribeiro, que jogou nos dois, aliás, com o Roger Flores. É um grande clássico, objetivos distintos, o título em disputa e a Libertadores também, no caso do São Paulo. E aí, Caio Ribeiro, jogaço essa noite. Mais 7 jogos estarão acontecendo, Caio, bem-vindo. Boa noite, Luiz, Roger, a todos de casa. Jogaço, né? Eu tive o prazer de vestir as duas camisas. O Flamengo brigando ponto a ponto, cabeça a cabeça com o Palmeiras pelo título desse Brasileirão. E o São Paulo vem de 2 vitórias, recuperou confiança. É um time muito competitivo que vai tentar duelar contra esse Flamengo, que tecnicamente é superior. Fala, Roger Flores, beleza, garoto? E aí, Luiz, Caio, o pessoal que vai acompanhar com a gente esse jogo gigante aqui na Globo, né? 2 campeonatos diferentes, mas com as suas importâncias, né? O campeonato do São Paulo é tão importante quanto o do Flamengo. O Flamengo cabeça a cabeça com o Palmeiras, o São Paulo cabeça a cabeças buscando vaga de Libertadores direta, e algumas modificações no time do São Paulo me chamam muito a atenção, e o Flamengo, dentro daquilo que pode escalar, escalou melhor diante daquilo que a gente imagina que o Felipe conseguiria botar em campo. Jogaço, e daqui a 90 minutos a gente vê quem leva melhor, Luiz. Os times estão entrando em campo aqui na Vila Belmiro, a Vila famosa, a Vila Casa do Rei Pelé, casa de bom futebol e de um grande clássico esta noite. Além desta partida, outros 6 jogos rolando nesta noite de super quarta de Brasileirão. E você sabe, já as informações, passaremos pela rodada, os gols do nosso show do intervalo e, claro, nos segue o jogo também. Os times estão se perfilando, tá aí o Arrascaeta, no alto da sua temporada, mais artilheira, mais goleadora, 21 gols na temporada. São Paulo que conta com uma volta importante, que é a volta do Luciano. E agora nós vamos ao hino nacional brasileiro aqui na Vila Belmiro. O hino nacional brasileiro aqui na Vila Belmiro, São Paulo e Flamengo para você. Flamengo lutando ponto a ponto com Palmeiras e com Cruzeiro. Na luta pelo título, São Paulo está ali na 8ª posição, sonhando com o lugar na Libertadores de 2026. Escalações na tela da Globo para você. Começando pelo São Paulo do técnico Hernan Crespo. São Paulo tem o capitão e goleiro Rafael. A defesa com 3 zagueiros: Ferrarese, número 32, Arboleda, 5 e Sabino, número 35. Aí o São Paulo tem um meio campo com 5 caras: Cédric Soares na ala direita, Pablo Maia, 29, Luiz Gustavo, 16, Bobadilha, 21 e o Ferreirinha deve fazer a ala esquerda. Vamos ver.
Acho que nunca fez na vida. E o ataque tem Luciano de volta, número 10. E o Gonçalo Tapia, o chileno, com a número 14. Time do técnico Hernan Crespo, argentino, ex-centroavante. Distribuídos os jogadores no campo de jogo desta forma, com aqueles jogadores ali no banco de reservas. Entre eles, Marcos Antônio e Lucas Moura. Dois jogadores bem importantes nesse São Paulo, né? O Flamengo do técnico Felipe Luiz vai a campo com Rossi, o goleiro argentino número 1. A defesa tem Emerson Royal, número 22. Aí Danilo, 13. Léo Pereira, número 4. E na lateral esquerda, Alexandro, número 26. Danilo e Alexandro convocados para a seleção brasileira. Eric Pulgar, número 5. Saúl Níguez, número 8, o espanhol. Os volantes do Flamengo. Aí Carrascal na ponta direita, 15. Arrascaeta por dentro, número 10. Samuel Lino na ponta esquerda, número 16. E o Gonçalo Plata, o cara mais adiantado, número 50. Essa é a escalação do técnico Felipe Luiz. Com os jogadores distribuídos desta forma no campo de jogo, com aqueles jogadores todos à disposição no banco de reservas, como Luiz Araújo, Everton, Cebolinha de volta de contusão, De La Cruz, entre outros. A arbitragem desta noite do quadro pernambucano, Rodrigo José Pereira de Lima apita, com o Rafael da Silva Alves e o Francisco Chaves Bezerra, com o Jefferson Ferreira de Moraes como quarto árbitro. O Rodrigo D'Alonso Ferreira é o árbitro de vídeo e com ele uma grande equipe. Vamos agora com as informações dos nossos repórteres. O São Paulo, começando pelo tricolor, aniversariante do dia. Um dos companheiros mais queridos por todos, por toda a sua família. Feliz aniversário, desfrute! Bem-vindo, parabéns, Edgar Alencar. Muito obrigado, Luiz. Uma noite muito mais especial. Reporto que esse time do São Paulo tem 5 mudanças com relação à equipe que venceu o Vasco na última rodada. O técnico Hernan Crespo chegou aqui repetindo a palavra que vem utilizando nas últimas entrevistas. A adaptação, o momento de se adaptar a tudo, inclusive ao estádio, que vai ser a casa do São Paulo até o fim do campeonato. E o Flamengo, Edson Viana, boa noite. É isso, Ed, boa noite, parabéns, muitas felicidades. O Flamengo hoje vai contar com o Carrascal, que deixou o jogo contra o Sport com uma dor na região lombar. Foi detectado um edema, mas nos últimos 2 dias ele fez um tratamento intensivo, chegou a treinar com dor, mas se recuperou o suficiente a ponto de poder estar em campo hoje, Luiz Roberto. Maravilha, Edgar, Edson Viana. Nossa dupla de repórteres na Vila Belmiro. Você vai vendo o Hernan Crespo sempre usando seu paletó, sempre na elegância. Um grande centroavante. Fez uma história belíssima no River Plate, no Parma da Itália, onde jogou 202 partidas, fez 105 gols. Pela seleção foram 35 gols, o Crespo jogava muita bola. Tudo pronto, meus amigos. Acho que ele foi campeão da Liga dos Campeões com o Milan. Foi, pelo Milan. Autoriza Rodrigo José Pereira de Lima. Bola rolando, está valendo um grande clássico na Vila Belmiro para você. Já sai jogando o São Paulo. Aí Pablo Maia, trabalhando com o Luciano, tá de volta. Luciano que rompeu a barreira dos 100 gols com a camisa do São Paulo. E aí o Flamengo recupera com a Arrascaeta. Plata vai por dentro, o Carrascal passa na direita. Bola pro Plata, espirra. Chega bem Sabino para fazer o corte. Bola fica do lado esquerdo. Toque de cabeça do Alexandro, muito forte para o Samuel Lino. Lateral que favorece o São Paulo nesse comecinho do jogo. Tá aí o Samuel Lino. Cara nova do Flamengo nesta temporada. Cara nova em relação à temporada mesmo, ao ano, né? Chegando já a 22 partidas com a camisa rubro-negra. Tá aí o Alexandro, jogador de Copa do Mundo, 40 jogos pela seleção e convocado para os amistosos da seleção brasileira nesta data FIFA, jogando contra Senegal e Tunísia. Jogos em Londres e na França, na cidade de Lille. Lateral para o Flamengo lá na esquerda. Alexandro já arremessando para Saúl, aí o espanhol. Tocando lá atrás para o Danilo. Mais um convocado pelo técnico Carlo Ancelotti. Aí o Danilo trabalhando com o Eric Pulgar. Devolvendo para o Danilo. Flamengo ficando com a bola nesse princípio de partida na Vila Belmiro. Aí o Carrascal. Saiu com dores na região lombar. Uma possibilidade de um edema que não se comprovou. Ele está em campo. Isso foi no fim de semana, no jogo do sábado contra o Sport. Bola na esquerda. Aí o Flamengo de novo. Carrascal tentou a jogada com o Saúl. A evolução foi forte. Vai acompanhando, a bola vai saindo pela linha de fundo. Chegou com tudo ali acompanhando a jogada do Pablo. E é só tiro de meta que favorece o São Paulo. Aí você vê a chegada do Pablo Maia com o Carrascal. Tem um tranco ali. Uma sensação de né? Mas a arbitragem estava em cima da jogada e marcou a falta. O Rodrigo marcou a falta. Você vê que o Rafael está botando a bola lá na posição onde eles disputaram essa bola que acabou saindo pela linha de fundo. Vai lá o Arboleda. Mais um jogador de Copa do Mundo, seleção equatoriana, onde fez 39 jogos. Equador que vai para a Copa sonhando, hein? Sonhando. Bola na direita para o Cédric.
Tentou o toque de cabeça por dentro. A bola vai ficar mais à esquerda. Aí você vê o domínio do Bobadilha. Acionando o Ferreira. Ferreirinha domina pela ponta esquerda. Vai para cima da marcação. Ferreirinha. Pé direito. Tentou o cruzamento. Bola desviou no meio do caminho. No Emerson. Sobrou com a Arrascaeta. Alexandre cortou mal. Recupera a Tapia para o São Paulo. Tocando para o Ferrarese. Tentou o cruzamento. Bem, Eric Pulgar. Recuou errado. Agora vai ficar Luciano. Dividida. Bateu Luciano. Gol! Sequência de erros técnicos dos jogadores do Flamengo. A bola sobrou para Luciano, que chegou de canhotinha para encher o pé e botar no cantinho esquerdo do Rossi para abrir o placar na Vila Belmiro. 100º gol de Luciano com a camisa do São Paulo. Veste a 10. Comemora o Caleri, que está se recuperando e deve jogar ainda esse ano. E o Luciano sai para a galera que explode na Vila Belmiro. Luciano, o jogo começou com tudo, meus amigos. 1 para o São Paulo, 0 para o Flamengo. E aí, Roger? Luiz, atrapalhada geral na zaga do Flamengo, né? Primeiro com a Arrascaeta, com o Alexandre, vai lá. Recebeu a Arrascaeta, botou na frente o Arrascaeta, pênalti! Rodrigo José Pereira de Lima aponta a marca fatal. 4 minutos. Dividida a Arrascaeta. Jogadores do São Paulo cercam o juiz. O enrolado Rodrigo José Pereira de Lima. Tomara que ele tenha uma boa noite hoje. E ele marca o pênalti. Goleiro Rafael, como capitão do São Paulo, vai lá, fala um montão. Jogadores do Flamengo acompanham de perto. E as nossas câmeras vão buscar o lance para você. O domínio lindo do Arrascaeta. Chega Pablo Maia por trás. O encontrão com o Arrascaeta, você vai ver de novo. O domínio do Arrasca. A chegada do Pablo. O Arrascaeta sente o contato. Ajuda, desaba. E o juiz marca pênalti para o Flamengo na Vila Belmiro. Paulo César de Oliveira, consultor de arbitragem da Globo, entende que o tranco do Pablo Maia foi nas costas. Portanto, pênalti, na opinião, na visão, na interpretação do Paulo César de Oliveira. Ô Caio Ribeiro, que começo de jogo, rapaz. Como a gente imaginava, né? O São Paulo, com a volta do Luciano, seu artilheiro muito forte ao lado do seu torcedor, mesmo que a Vila não seja o Morumbi, onde você colocaria 40, 50 mil pessoas. E um Flamengo que tem muita qualidade. Você vê no domínio do Arrascaeta, como ele esconde a bola e espera o contato. E eu concordo com o PC. O Pablo Maia, ele vai só no corpo do Arrascaeta. E aí o pênalti tem que ser marcado. Ele abre o braço direito sem necessidade. Ele, como vinha mais lançado, de repente tomaria a frente do Arrascaeta sem aquele encontrão por trás. No mínimo imprudente o Pablo Maia cometendo um pênalti bobo. E sobre o gol do Flamengo, né, muito atrapalhado ali atrás. O Arrascaeta com o Alexandre, depois Pulgar com o Alexandre. E sobrou para o Luciano, que tem muita frieza para encontrar o espaço entre as pernas do Léo Pereira para dar um tapinha nela e fazer o primeiro gol do jogo. Agora pênalti para o Flamengo, o jogo começa a mil, Luiz Roberto. Começa Roger Flores, Caio Ribeiro, os nossos comentaristas. E essa demora, né? Aliás, a torcida do São Paulo conhece um de seus maiores ídolos, se não o maior, que é o Rogério Ceni. O Rogério foi muito bem dia desses na vitória do Bahia sobre o Bragantino. O jogador brasileiro anda chato. Treinadores também. Enfim, é muita reclamação. O pênalti foi aos 4. Já estamos com 6 minutos e meio. E o pênalti ainda não foi cobrado. Num jogo desse nível, quanto mais tempo de bola rolando, mais legal para o jogo. Arrascaeta já pegou a bola para fazer a cobrança. Vive a sua temporada mais artilheira. O Arrascaeta, que tem 21 gols no ano. Jogaram algo ali, o juiz foi lá, tirou. Saquinho de pipoca. Saquinho de pipoca, essa hora, vendo um joguinho, vai bem, diga-se de passagem. Aí está o 10 e faixa do Flamengo. Arrascaeta tem um caso com essa camisa que é impressionante, né? Ele e Bruno Henrique são os maiores conquistadores de títulos da história do Flamengo. Ele realmente chipou com a 10. No sábado fez um gol de falta. Espetacular no Maracanã. Rafael tá no meio do gol.
fez um jogo sensacional no domingo contra o Vasco. O Flamengo tem a chance do empate. Arrascaeta! Gol! Jogo numa cobrança impecável de pênalti no cantinho direito do Rafael, que saltou e não chegou nela. E o Arboleda vai salvando o São Paulo e sai jogando. 7 minutos, segundo tempo, tudo igual na Vila Belmiro. Pegada forte do Emerson Royal, fica caído o Ferreirinha. Jogo esquenta, jogo grande. Luiz, a temporada na sua reta final, no seu último mês no Campeonato Brasileiro. 17º gol do Arrascaeta, artilheiro do Brasileirão ao lado do Caio Jorge do Cruzeiro. Que temporada artilheira do Arrasca, jogando mais perto do gol. Diga. E é um gol histórico. Agora o Arrascaeta é o estrangeiro com mais gols na história do Flamengo, 95. Acabou de passar o argentino Doval, Luiz, sempre quebrando marcas. Vai sair jogando aí Luiz Gustavo. De novo na tabelinha aqui na esquerda com o Arboleda. Aí a pressão do Plata, ganhou. Carrascal, Arrasca pedindo bola para trás. Quem chega? Tentou o carrinho, Alexandre tocou no Samuel Lino. Dividida, chegou o Ferrarese e faz o corte para o São Paulo. E ele briga pela posse de bola. Recupera o Samulino. Tentou a dividida e o juiz está parando e marcando falta do camisa 16 do Flamengo. Gente, que início de jogo na Vila Belmiro. Porque é o seguinte, faltam 7 rodadas, né, com os jogos de hoje, para o Flamengo, para o Palmeiras. Faltam 8, tem um jogo atrasado, né? O Atlético Mineiro faltam 9, são 2 jogos que vai... Não, faltam 8 também, mas vai ter um jogo remanejado porque está na decisão da Copa Sul-Americana. Enfim, é reta de chegada. Por falar em Atlético Mineiro, o Galo vai vencendo. Gol do Atlético Mineiro. Um dos gols na vitória do Galo, marcado pelo Hulk. É o gol 500 do Hulk na carreira. É gol, viu, gente? O cara é impressionante mesmo, né? E longevo. Vai chegando lá o Arrascaeta, deixa a bola que cai de cabeça, recuando para o Rafael. Diga, Edgar. Vamos falar então também do gol do Luciano, né? Artilheiro nesse ano, artilheiro no ano passado, em 2023. Esse gol contra o Flamengo foi o 6º dele contra esse clube. O Flamengo entra então numa lista das principais vítimas do Luciano na carreira, com 6 gols sofridos, junto com Bahia e Palmeiras. Perfeito, Edgar Alencar. 101 gols com a camisa do São Paulo, 7º dele, não, 8º dele no Campeonato Brasileiro do Luciano. Não jogou contra o Vasco, São Paulo venceu em São Januário por 2-0. Para em resultados, já dá uma passada na rodada, resultados para lá de importantes. Jogão na Vila Belmiro para você aí, Carrascal, acionando lá o Gonçalo Plata, vai chegando o Arboleda, Plata com o Arboleda, recuo do Arboleda para o Rafael, os equatorianos que se encontram na seleção, dividir essa bola aí. Vivem o sonho da Copa do Mundo, ambos estiveram na Copa do Catar com a seleção do Equador. Ferreirinha fica caído. Mais uma falta sobre o Ferreira. Você vê aí o Rodrigo. Chega ali o Hernan Crespo. Perdeu um pouquinho até a compostura normal. O Crespo é daqueles caras mais educados na área técnica, né? Reclamou que foi a 2ª já do Royal no Ferreirinha. Exatamente a 2ª, viu, Ed? Bola recuada lá atrás para o Rafael. Aí o capitão do São Paulo. Sai jogando aqui na esquerda. Domínio do Arboleda. Que risco que ele correu. Mas deu um drible lindo no compatriota. No Gonçalo Plata. Ferreirinha. Por dentro para Pablo Maia. Sai jogando de novo com o Ferreira. Luciano vai por dentro. Ele tenta o drible. Aí sim, serviu. Luciano, boa dividida. Já está marcando a falta lá no início da jogada. E já há alguns anos que a regra permite observar a vantagem. Se ela não... Ih, rapaz, ó. Vai dar para o Luciano. Acabou de voltar de suspensão o Luciano. O Luciano está naquele time, né? Dos reclamões. Primeiro cartão no jogo e acho que o Luciano não foi avisado, né? Porque normalmente alguém da comissão técnica trata do perfil do juiz. Não tem uma escola brasileira de arbitragem, né? É uma grande bagunça, cada um apita de um jeito. E o Rodrigo é assim mesmo. Cartão amarelo pro Luciano. Mas o Luciano também tem que dar uma maneirada, né? Porque sempre toma cartão em todo jogo. Olha lá o Cédric na cobrança de falta para o São Paulo, primeiros 12 minutos. Você vê lá o Léo Pereira marcando o tap, aí o Luciano, você vê que o Sabino também está lá. Luiz Gustavo está aí.
entregando para o Cédric Soares. Devolução para Luiz Gustavo, fez um dos gols no fim de semana, voltando depois de uma tromboembolia pulmonar, que ficou quase a temporada inteira sem jogar. Levantamento lá na esquerda para o Ferreira. Vai Carrascal, toca. Arrascaeta tentou a linha. Volta no Arrasca, dividida com o Luiz Gustavo. Bola fica no Carrascal. Sai jogando o colombiano. Arrascaeta. Aí Gonçalo Plata, uruguaio, colombiano, equatoriano. Tem chileno. É o campeonato brasileiro mais estrangeiro de todos os tempos. Nunca tivemos tantos jogadores estrangeiros jogando no futebol brasileiro. A força econômica do futebol do Brasil, trazendo vários jogadores de outras nacionalidades. O Flamengo tem até um espanhol jogando hoje aqui, mas notadamente nos países vizinhos. 13 minutos de bola rolando. Primeiro tempo vira Belmiro para você. Alexandro tenta a bola longa buscando Plata. Dá uma paradinha de cabeça. Chega bem no Cédric, chutando lá para frente. Chega o Danilo. Tentou a cabeçada atrás, não acertou na primeira, mas acertou na segunda. Rossi está tranquilo para fazer a defesa. Bom, a rodada... Fala, Caio Ribeiro. Eu ia chamar a rodada aqui, mas quero te ouvir, Caio Ribeiro. Não, só um ajustezinho sem a bola no sistema defensivo do São Paulo, né? O São Paulo joga com 3 zagueiros, mas a gente vai ver muitas vezes o Sabino fazendo a lateral esquerda, justamente para que o Ferreirinha... Olha lá. Olha o Emerson Royal, vai pro fundo, cruzamento, Plata, passa pela bola, vai chegando o Rafael, foi lá para fazer a defesa. Completa, Caio. É exatamente o que aconteceu nesse lance. O Ferreirinha tem muita dificuldade, marcando o Emerson Royal praticamente homem a homem, em acompanhar, em recompor defensivamente. Então o que ele faz? Ele desfaz a linha de 3 zagueiros, traz o Sabino para a lateral esquerda e descansa o Ferreirinha um pouquinho mais adiantado. É um ajuste sem a bola que a gente vai ver muitas vezes no sistema do São Paulo. Aí está jogando o Ferrarese, venezuelano no campo de jogo. Aí ele vem por dentro, o Samuel Lino apertando, ele toca no Arboleda. Arboleda na direita, chega Cédric Soares, aí o português. Filho de português, nascido na Alemanha, mas nacionalidade portuguesa. Léo Pereira. Vai chegando lá o Emerson Royal. Fez seu melhor jogo com a camisa do Flamengo no sábado contra o Sport Clube do Recife. O Flamengo venceu no Maracanã por 3-0. São Paulo ganhou do Vasco no domingo por 2-0 em São Januário. Já os resultados dessa rodada 32 do Brasileirão. Resultados bem importantes, meus amigos. Jogos marcantes. Gol 500 do Hulk. Eu lembro que quando a bola parar de rolar, Lucas Gutierrez e Paulo Nunes dão um recado no Segue o Jogo na Globo. Carrascal acabou perdendo. Luiz Gustavo, do alto da sua experiência de 38 anos. Ou praticamente 15 anos jogando fora do Brasil. Fez 3 temporadas incríveis jogando no Bayern de Munique. Jogador de Copa do Mundo. E é São Paulino declarado. Ferreirinha, vem por dentro. Aí o Ferreira. Aplaudido pela galera, ele toca para o Cédric Soares. Avança o Cédric pela direita. Ferreirinha infiltrou. Ele tocou na ponta direita, a bola para o Tapia. Tapia vai para o fundo, toque cruzamento. Léo Pereira joga para escanteio. Aplausos do professor. Notadamente pelo início da jogada, né? O Ferreira, quando ele faz essa inversão, ele quebra completamente. O São Paulo bota a velocidade e vai arrumar um escanteio lá. E essa é a grande possibilidade do São Paulo, fazer essa bola girar de um lado para o outro com velocidade, para pegar o lado descoberto, né? Para você poder fazer alguma jogada de profundidade e botar a bola dentro da área do Flamengo. A nossa Golcam mostra a movimentação ali do Rossi. E vem cobrança de escanteio para o São Paulo. Vai para a bola o Cédric Soares. Tome levantamento. Toque de cabeça, mas sobre o gol. Sabino tocou nela. É outro escanteio. O Saul está reclamando com a arbitragem de que não teria tocado ninguém. Rossi tocou nela. Mas houve o desvio do Rossi. O escanteio já foi cobrado. Em São Paulo de novo. Aí Pablo Maia. Pé direito, faz levantamento, subiu o Alexandro. Bola voltou Luiz Gustavo. Aqui na esquerda para o Sabino. Sabino marcado pelo Pulgar. É o Arboleda, perdão. Pulgar chegou na marcação. Bola vai por dentro. Vai sobrando. Bobadilha. Arrumou o Luiz Gustavo. Tome cruzamento. Luciano jogou fora do gol. Futebol na Globo. Aqui é emoção. Quase todo brasileiro já se apaixonou por ela. Você também é apaixonado por futebol? Vem pra Bet Nacional, a Bet dos brasileiros. Baixe o novo app, proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Vai jogando o Flamengo aqui pela direita com o Danilo. Esse é o Emerson Royal. Mais uma contratação desta temporada do Flamengo, exemplo do Danilo. Aí Eric Pulgar chamando o Léo Pereira.
17 minutos de bola rolando. Primeiro tempo na Vila Belmiro. Alexandre tentou uma bola longa na ponta esquerda, foi forte demais, vai lá o Rafael. Gente, a 32ª rodada do Brasileirão, já temos resultados definitivos, outros jogos com bola rolando, e estes são os jogos desta 32ª rodada do Brasileirão. Bragantino 2-1 no Corinthians, resultado final. Vitória 1-0 no Internacional. Importantíssima essa vitória do Vitória. Passa o Santos e sai da zona do rebaixamento. Sport 0, Juventude 2 no Recife. Botafogo 3-0 no Clássico Carioca no Vasco. Jogo disputado no Newton Santos. Bola rolando pelo Brasileirão. Ainda temos Atlético Mineiro 3-0 no Bahia. Grêmio e Cruzeiro 1-0 para o Cruzeiro, que vai chegando então a 63 pontos. Palmeiras tem 65 e o Flamengo está indo a 65 com esse empate. Amanhã Fluminense e Mirassol jogam no Maracanã. Tem o Clássico Rei em Fortaleza, Ceará e Fortaleza no Castelão. E às 9h30 da noite, Palmeiras e Santos. Olha, o Samuel Lino tentou bater pro gol. Cédric Soares toca, a bola vai pela linha de fundo, é escanteio. Jogo movimentado, gente. Esse jogo Palmeiras e Santos é o da rodada, tá? No dia 15 de novembro eles fazem um jogo que tá remarcado por conta da Copa do Mundo de Clubes, que é o jogo do primeiro turno, aqui na Vila Belmiro, por sinal. E o Santos, muito pressionado. O Vitória acaba de passar o Santos na classificação. Inclusive o Santos está na zona do rebaixamento. Vai lá o Arrascaeta para fazer a cobrança. Escanteio para o Flamengo. Eric Pulgar está lá quase na pequena área. O Carrascal está marcando o goleiro Rafael. Léo Pereira está na primeira trave. Danilo vem pelo centro. Veja o levantamento. Subiu o Saul. Toque de cabeça. Bola tocada na linha de fundo. É escanteio. E o Luciano segue reclamando. O juiz vai marcar o impedimento. No toque de cabeça do Saul, você vai ver agora na repetição, ó. O Saul toca, o Carrascal ficou lá. Bom, o juiz marcou. O bandeirinha aqui, acho que vai marcar o Rafael. O juiz marcou o impedimento, atendeu a marcação do Rafael. Você vê ali o Felipe Luiz lamentando. Mas a imagem, se sai o gol, essa imagem aí, não sei não. Acho que a condição era até legal do Carrascal nesse movimento de sair da posição de impedimento. A lamentação do Felipe Luiz é muito porque é uma jogada ensaiada, né? Você vê que o Arrascaeta faz uma bola mais viajada, um pouquinho mais alta. Todos os homens de dentro da área empurram a defesa do São Paulo para perto do Rafael, justamente para um homem vir de trás e fazer o cabeceio livre de marcação. Vem Flamengo de novo lá pela esquerda. Alexandro. Aí o chileno Eric Pulgar. Esse é Léo Pereira. Impressionante o Léo Pereira. Saul, bola errada. Luciano recupera, Pulgar consegue recuar para o Rossi, que não pode defender com as mãos agora, porque bola recuada com o pé não pode defender com as mãos. Ele saiu jogando errado, recupera. Sabino bateu pro gol, segura firme Rossi. Sabino experimentou de muito longe, gente. Aí sai jogando pela esquerda o Flamengo. O Léo Pereira está completando 53 jogos. Só que o Léo Pereira tem aquela ponderação importante, né? Ele quando joga o jogo inteiro. Porque quem mais jogou pelo Flamengo é o Luiz Araújo, com 5 impressionantes 58 jogos, nem todos os 90 minutos. Danilo chamando o Emerson Royal ali pela direita. Vai para cima da marcação. Tirou bem o Ferreira. Ajeitou para Arrascaeta. Domina aqui pela direita, trabalhando com o Danilo. Passe para o Emerson. Saiu. O juiz está marcando o lateral que favorece o São Paulo. Futebol na Globo, aqui a emoção. Nova Fiat Toro com motor turbo diesel e central multimídia. Golaço da Fiat. Mais um lateral para o São Paulo aqui, bem à frente do Hernan Crespo. É isso mesmo que você está acompanhando. Você fala, nossa, o Morumbi está diferente. Não, estão jogando na Vila Belmiro. São Paulo escolheu a casa do Rei Pelé, a Vila Belmiro, já que o Morumbi está alugado para uma sequência de shows. Aliás, uma sequência que impressiona, né? Existe até uma possibilidade lá na frente, no início do mês de dezembro, do São Paulo ter um jogo ainda no Morumbi. Mas a tendência é jogar todos esses jogos que faltam aqui. Olha o Samuel Lino, e agora? Na dividida, o juiz entendeu que não houve nada nessa bola ali do Ferrarese com o Samuel Lino. Jogadores do Flamengo ficaram reclamando de uma falta do venezuelano. Pablo Maia para Luiz Gustavo. Trabalha do lado direito, chega bem o Cédric Soares.
Aí tenta fazer o levantamento para o Bobadilha, dividida a Bobadilha, Paraguaio ganhou, aí o Bobadilha vai para o fundo, tentou o cruzamento, a bola bateu no Léo Pereira. Sai lateral para o São Paulo lá na direita. O setor do Flamengo errando muito, né, nesse início de partida, com 22 minutos. E principalmente dando essas possibilidades para o São Paulo, né? E aí a gente viu de novo essa trombada do Samuel Lino com o Bobadilha. Ferrarese. Vai jogando o Flamengo lá pela esquerda. Aí o Gonçalo Plata, lateral, que favorece o Flamengo, os dois técnicos. Aí o Felipe Luiz. 44 jogos pela seleção brasileira, o Felipe Luiz. Bom, pelo Flamengo fez uma carreira belíssima, 10 títulos conquistados, 176 jogos. 2 Libertadores, 2 brasileiros. Está indo para sua 4ª final de Libertadores, né? A primeira como técnico. Dia 29 de novembro. Palmeiras e Flamengo disputam a América em Lima, no Peru. O jogo vai ser 6 da tarde, horário de Brasília. Certamente a expectativa é enorme para esse jogo desses times que nos últimos anos dominam o futebol sul-americano. Arrascaeta tentou um totozinho mais atrás, o Arrascaeta, o Pablo Maia brigou. O São Paulo recupera a posse de bola. Mais uma vez ali na direita o Cédric Soares faz o giro. Aí tenta fazer o levantamento. Luciano tentou uma casquinha de cabeça, mas Léo Pereira ganha, leva melhor. Eric Pulgar para Emerson Royal. O jogo é muito pegado, gente. Olha, o espaço é diminuto. Aí o Eric Pulgar, o cara domina, já tem alguém fungando no cangote. É porque o São Paulo marca individualmente. Você vai ver o Sabino em cima do Carrascal, você vai ver o Pablo Maia em cima do Arrascaeta. E qual é o risco? Quando você enfrenta um time da qualidade individual do Flamengo, num domínio, numa balançada, você abre o campo. Você se livra da marcação e tem liberdade para atacar. Já no domingo contra o Vasco foi assim, né? Notadamente o Sabino marcando o Ryan, né? Grande revelação do Vasco, que perdeu hoje por 3-0 para o Botafogo. O Botafogo ganhou do Vasco no Newton Santos. E o São Paulo, o Crespo gosta. Roubada de bola. E o juiz marcou falta do Tapia. Foi o árbitro aqui fora que marcou ele agradecendo, ó. Lance é esse, ó. Tapia. Só bola. Chileno com chileno. Vamos ver o que vai fazer o Rodrigo agora. No Crespo. Ele vem na direção do Hernan Crespo. Gente, o Crespo perder a paciência. Opa, desculpa, deu para fazer a leitura antes da passada de um jogador do São Paulo bem na frente da câmera. Ele vai na bola, mas... Tem até uma pegadinha, né? Acertando, mas foi o árbitro aqui do lado do Crespo que marcou a falta. Jefferson. Vai jogando o Flamengo, bola com o Léo Pereira, 25 minutos. Primeiro tempo, o jogo começou alucinante na Vila Belmiro. E agora, digamos, o ritmo se assentou. O jogo tem grandes dimensões, né? Tem momentos... Tem uma série de minutos de domínio de um lado, de domínio do outro, mas aqui o início foi alucinante para os dois lados. Eu posso dizer que os gols foram no mesmo minuto, que a cobrança do pênalti levou 3 para rolar, né? Foi aos 4, a batida foi aos 7. Mas o gol do São Paulo aos 3 e o pênalti aos 4. Aí o Saul. Esse é o Danilo. Jogando mais à frente para Arrascaeta, de novo no Eric Pulgar. Danilo para Léo Pereira. Aí volta para recomeçar. Vila Belmiro. Não está lotada a Vila Belmiro, não. Mas aqui é sempre aconchegante, né? Aí o Danilo tentou pro Plata. O domínio não foi legal. Bola fica com o Sabino. Sabino sai jogando. Bola curtinha para o Pablo Maia. Aqui na esquerda para o Ferreirinha. Ferreirinha tentou a bola e que bola boa. Gonçalo Tapia do lado esquerdo. Tenta botar na frente. Bola saiu. Assistente marcou. O lateral que favorece o Flamengo. Futebol na Globo. Aqui é emoção. Black da Amazon. Aproveite o cupom USE 50FUTApp e ganhe R$50 de desconto na sua primeira compra no app. Baixe agora e aproveite. Enquete Torcida GE. Queremos saber a sua opinião. Entramos no mês final do Campeonato Brasileiro, as últimas 7 rodadas, mais os jogos adiados. Então a nossa enquete vai pintar aí na tela para você. É essa. Quem é o favorito para levar o Brasileirão? Palmeiras, Flamengo ou Cruzeiro? Nesse momento, Palmeiras e Flamengo 65, Cruzeiro 63 pontos. Ei, Brasileirão. Esse campeonato que realmente provoca um encantamento na torcida brasileira. Aí a chegada do Danilo. Saul, dividida com o Luciano. Falta no Saul, cometida pelo Luciano. O Luciano foi falar alguma coisa, ele deu as costas para o juiz.
São Paulo trabalhando pouco a bola. Quando consegue roubar agora, né? Tem pouca alternativa. Ou tá buscando essa bola longa numa velocidade, na força do Tapia, ou a melhor alternativa foi a do Ferreirinha quando ele inverte o jogo para o outro lado. Mas é uma inversão de 50 metros, mais difícil de fazer. Tem pouca mobilidade no meio. Tem muita pegada com o Luiz Gustavo, Pablo Maia e o Bobadilla, mas pouca mobilidade de giro de corpo, encontrar soluções mais perto de triangulação, de tabela. Olha só, tem pegada, mas tem pouca alternativa de saída. E vem São Paulo de novo pela direita com o Cédric Soares, arrumando para Bobadilla. Aí Luiz Gustavo chega para fazer o domínio. Luciano vem numa bola curtinha. Ele devolve para o português Cédric Soares, faz o levantamento. Tentou ajeitar o Luciano. Bobadilla tentou levantar o pé. Recuou na hora certa. Carrascal sai jogando para o Flamengo, tocando para Plata. Plata para Samuel Lino. Arrascaeta vai para a grande área. Samuel Lino vai para cima da marcação. Levou para o pé direito. A bola explodiu no peito do Ferrarese. Vai sobrar aqui na esquerda no toque do Sabi do Arboleda para o Ferreirinha. Ferreirinha para cima do Emerson Royal. Tirou o Emerson Royal para dançar o Ferreirinha. Mas olha, o que eu acabei de falar, ninguém se apresenta. Não tem dinâmica de movimentos nesse meio campo do São Paulo. Por isso a dificuldade. O Flamengo faz a recomposição com muita facilidade, volta todo mundo atrás da linha da bola. E fica mais difícil desse trabalho do São Paulo de saída de jogo, de saída do campo defensivo. Aí o Sabino, pressionado pelo Carrascal. Corre aquele risco, mas sai jogando, sem rifar a bola. Pablo Maia e o Plata, falta do Gonçalo Plata em cima do Pablo Maia, falta favorecendo o tricolor. E o Brasil vai ser palco do prêmio Earthshot 2025, uma celebração internacional que valoriza as ideias que fazem a diferença no planeta. E ainda tem shows de grandes nomes da música. É sexta, depois do Globo Repórter. Vai jogando o São Paulo aqui pela esquerda com o Sabino. Arranca, ó o Sabino, vai curtir de novo uma de construção ali, entregando para o Ferreirinha. Ferreirinha tem o Tapia na grande área, Sabino passou como se fosse um lateral. Tentou o cruzamento, a bola bateu no Royal. Volta de novo na esquerda com o Ferreirinha. Parou na frente do Emerson Royal, Saul vem no auxílio. Ferreirinha, Saul toca, Ferreirinha fica com ela. Vai para a linha de fundo, tome levantamento. Subiu para tentar a jogada ali agora. O Tapia e o Luciano, a bola voltou no chute de fora, a bola vai sobre o gol. Apareceu o Luiz Gustavo, cheio de coragem. E soltou o pé esquerdo para jogar a bola sobre o gol do Flamengo. Futebol na Globo, aqui é emoção. Eu te amo, Júlio. Ah, Júlio, para de fingir que travou. Eu sei que na sua casa tem Vivo Fibra. Vivo Fibra, eleito o melhor Wi-Fi do Brasil. Passamos de meia hora do primeiro tempo na Vila. Super quarta de Brasileirão, 7 jogos rolando nesta quarta-feira, outros 3 completando a 32ª rodada amanhã. Vai jogando o Danilo aqui pela direita. Tem o Emerson Royal se posicionando. O Plata vem por dentro, a Arrascaeta também se movimenta, ele toca no Gonçalo Plata. Bola curtinha para o Arrascaeta, falta do Arboleda. Os equatorianos se estranharam mais uma vez no jogo. O Gonçalo Plata, que foi expulso contra o Racing na Libertadores e será desfalque do Flamengo na grande decisão da Libertadores, dia 29 de novembro, sábado, 6 da tarde, horário de Brasília. Diga, Roger. Caio falou sobre essa perseguição individual. O Plata sai da função de centroavante, vem aqui no meio, inverte com a Arrascaeta. O Arboleda tem que vir. Isso vê que a tabela é muito rápida, 2 jogadores leves. Se o Arboleda não para a jogada, o Plata ia na cara do gol. Essa movimentação do Flamengo é que tem feito a diferença, né? Por isso o Flamengo tem muito mais posse de bola e trabalha com mais qualidade. E sai jogando o Flamengo de novo com o Danilo, ajeitando para o Emerson Royal. Emerson Royal dá uma pisadinha na bola, recua para o Danilo. Danilo por dentro para Carrascal, dividida. Carrascal tentou levar a marcação do Pablo Maia. Arrascaeta brigou, dispara o jogo e marca a falta a favor do São Paulo. E faz cara de poucos amigos ali. O Pablo Maia reclamou, o Rodrigo encara o Pablo Maia, meus amigos. Tudo sob controle, foi marcada a falta de ataque do Flamengo. Os 2 técnicos mais uma vez aí para você. Eu lembro que os amistosos da seleção brasileira na data FIFA, sábado, dia 15, sábado que vai ter os jogos atrasados de Sport e Flamengo e também de Palmeiras e Santos. Santos e Palmeiras aqui na Vila Belmiro. Jogos atrasados do Brasileirão que foram marcados pela Confederação Brasileira de Futebol. Mas no sábado, dia 15, 1 da tarde,
A bola vai rolar para Brasil e Senegal. A última vez que enfrentamos a seleção de Senegal, 4-2 para eles. E na terça-feira, dia 18, 4h30 da tarde, o Brasil enfrenta a Tunísia no estádio de Lille, na França. Os jogos serão na Europa. Muitos jogadores convocados, estrangeiros convocados dos times. E no caso do Flamengo, para a seleção brasileira, Alexandro e Danilo, esse que está com a bola aí. Esse é o Carrascal. Lata faz a movimentação. Você vê que o Emerson e o Samuel Lino ficam bem espetados. Quando o time tá na fase ofensiva, o Pulgar faz uma saída, fica lá uma trinca de zagueiros. Olha o Emerson Royal, sempre adiantado. Levantamento pro corte do Arboleda. Agora vai ficar no Luiz Gustavo, tentou um lençol em cima do Saul. Saul conseguiu dar um toque lá pra dentro, vai Ferrarese, corta. Bola volta no Arrascaeta, ajeita para Alexandro, devolve no Arrascaeta. Esse é Saul, faz o giro. Emenda atrás para o Pulgar, que trabalha com a Arrasca, que dá curtinha no Samuel Lino. Boa bola pro Plata. Plata é passe errado. Chega Bobadilha para fazer o corte. Aí de novo o Pulgar com o peito arrumando pro Samuel Lino. Pulgar dá de letra atrás para o Saul. Do espanhol mais à frente para o Alexandro. Recuando para o Léo Pereira. Flamengo vai ficando mais com a bola. Saul. Boa bola pro Samuel Lino. Onde está o Samuel Lino? A Arrascaeta está aberto do lado esquerdo. Samuel tocou para o Plata, limpou bem a jogada, vai para o fundo, tome cruzamento. Tentou fazer o domínio, Carrascal bateu para o gol. Corta Sabino, é escanteio. E o Flamengo trocando passes. Bom, não contei, mas foi um montão. E esse é o jogo do Flamengo. Um time com essa qualidade técnica tem que se aproximar, jogar de primeira, se movimentar, dar ritmo na circulação de bola para se livrar da marcação. E nesse lance, a sensação aqui foi que o Carrascal tentou uma letrinha pro Lino, que vinha de trás. A bola bateu no outro pé dele e sobrou para ele chutar. Escanteio para o Flamengo. Você vê a nossa Golcan mostrando todo o movimento ali na área do São Paulo. A marcação do Tapia. Chileno em cima de chileno. Saul vem na primeira trave, toma levantamento. Saul jogou sobre o gol. A bola vai, tiro de meta, que favorece o São Paulo. Mais uma vez o Hernan Crespo, o Felipe Luiz. Luiz, o Crespo agora mais tranquilo, mas agora há pouco se movimentou para orientar o Cédric Soares. Por duas vezes o lateral direito do São Paulo avançou muito e se agitou para que o lateral fechasse a linha de 4 para cobrir os avanços do Samuel Lino quando caía pela esquerda. E aqui no banco do Flamengo, o Rodrigo Caio, né, que acaba coordenando as jogadas de bola parada. Ele é muito intenso no ataque e na defesa. Ele lamenta, se abaixa como se estivesse em campo, né, ainda muito com esse cacuete. Flamengo pressionou a saída do São Paulo. Ferrarese tem que dar um chutão. Aí vai chegando o Emerson Royal. Toca ali atrás para o Danilo. Quer Premier como um precinho para lá de especial, meus amigos? Então chegou Black November Premier. Faça a festa com o plano anual e garanta o Brasileirão de agora e do ano que vem. Digite premier.globo no navegador do seu celular e aproveite para assinar. 9 jogos por rodada, garantidos para você. Alexandro. O Rodrigo disse que foi tudo normal. Não apontou nem pro tiro de meta, nem pro escanteio. Tá. Mas é escanteio, Luiz. Ele vai apontar agora lá. Apontou pro escanteio. Aponta logo. É, lógico. Consigo entender isso, entendeu? Lógico, porque o Arboleda, quando tá caído, ele vem deslizando e toca na bola antes dela sair. É isso, ele tem que se posicionar. Ele não pode ficar esperando informação de outros árbitros ao redor dele. Ele é o árbitro principal. Ó, o Arboleda tocando nela, ó. Com o joelho esquerdo, inclusive, o último toque do Arboleda. 348 jogos com a camisa do São Paulo, o Arboleda, rapaz. Não é mole, não. Escanteio para o Flamengo, Arrascaeta indicando aí, erguendo um dos braços, onde vai fazer a cobrança. Você vê que o Pulgar vai ali por dentro. Saul. Léo Pereira. Danilo vai para a primeira trave, levantamento, subiu Danilo, subiu Sabino. A bola quica, Léo Pereira dividida com o Cédric, toca mais atrás para o Samuel Lino. E recomeça com o Emerson Royal. Aí prefere chamar atrás o Rossi. Fim de semana o São Paulo vai enfrentar o Red Bull Bragantino aqui mesmo na Vila Belmiro. O Flamengo vai jogar contra o Santos no domingo, 6h30 da tarde no Maracanã. O torcedor do Flamengo deve estar perguntando, e o Palmeiras? O Palmeiras joga amanhã com o Santos no Allianz Parque. E no domingo, o Palmeiras joga contra o Mirassol em Mirassol. Só para o seu controle, o Mirassol não perdeu nenhuma em casa ainda. Aí Samuel Lino tocando para o Emerson Royal. Cruzamento, vai subindo Plata na dividida com o Arboleda, os equatorianos de novo. Aí bem Sabino, deixou a bola quicar, fez a leitura correta. Do lateral para o Flamengo aqui pela direita.
Sabino realmente ganhou a confiança do Crespo, se transformou num jogador importante. O outro zagueiro, Ferrarese, já foi titular, mas é o Alan Franco, né? Que está suspenso pelos cartões amarelos. Aí o Eric Pulgar tentando a jogada pro Plata. Chega Sabino de novo. Ferreira completa, a bola vai sobrar no peito do Danilo. Lá atrás pro Léo Pereira, Tapia vai pressionar. Léo recuando para o Rossi, que não pode agarrar com as mãos, que a bola recuada com os pés. Aí o Rossi sai jogando por dentro com o Pulgar, do argentino para o chileno. Aí Carrascal, que é o colombiano, passe errado, mas o Saúl na dividida. A impressão que ele não ia chegar, né? Aí o Cédric entregando para Pablo Maia. O jogo é pegado aqui na Vila Belmiro. Pablo Maia chamando o Ferreirinha. Domina do lado esquerdo. Royal está na marcação do Ferreira. Pedala o Ferreirinha. Dupla marcação, Ferreirinha, que drible. Arranca o Ferreirinha, que jogada do Ferreira. Danilo joga pela linha de fundo em escanteio. Olha o lance do Ferreirinha. Uma caneta no Royal. E o Saúl ficou. Levantou a cabeça. E o Danilo foi perfeito. A bola era para o Cédric, provavelmente. Já tinha entrado muito bem no jogo contra o Vasco, deu assistência para o gol do Luiz Gustavo e hoje é o melhor jogador do São Paulo em campo. O jogo ofensivo do São Paulo passa todo pelo drible do Ferreirinha aqui pelo lado esquerdo. Cédric Soares cobrando escanteio curtinho de novo para o Ferreira. Ferreira trouxe para o pé direito. Faz o cruzamento. Bem para fazer o corte lá atrás o Gonçalo Plata. Bola volta para Pablo Maia. Dominando aqui pela amiga esquerda. Vai fazer completa inversão lá na ponta direita. Vai chegando Alexandre, cortou. Bola ficou. Luciano clareou, pé esquerdo. Corta Léo Pereira. Bola volta Pablo Maia. Ajeitando de novo para Luciano. Vem Carrascal. Segundo o juiz da bola. Ela fica com o Bobadilha. Luciano fica sentindo, se contorcendo. O juiz agora que tem a bola clara para o São Paulo pode parar o jogo, mas não quis. E o Ferreirinha então joga a bola para fora para que... Vai dar cartão para o Carrascal. Para que seja atendido o Luciano e que ele puna o Carrascal com o cartão amarelo. Carrascal chega na bola, você observa, né? Depois segue o lance, acaba tocando também no Luciano. A reclamação do Hernan Crespo, dos seus companheiros de comissão técnica. E aí o Carrascal, do jeito que ele saiu no fim de semana do jogo contra o Sport, a impressão que não ia dar para o Carrascal estar inteiro jogando, né? Uma espécie de uma condição muscular na lombar do Carrascal, que está devolvendo a posse de bola corretamente para o São Paulo. E o Arboleda vai sair jogando. Já passamos de 40 minutos deste primeiro tempo na Vila Belmiro. Já tem um show do intervalo para você. Aí Tapia tentou arrumar para o Luciano. Está marcado o impedimento no ataque do São Paulo. O Flamengo já cobrou imediatamente. Pulgar para Carrascal, sofre a falta. Chegou o Sabino decidido, botou o Carrascal no chão. É falta que favorece o Flamengo. Você vê que todos os zagueiros do São Paulo, quando saem de uma linha mais central, né, vai para uma linha de meio campo, eles param a jogada se são batidos, né? Isso é uma orientação, porque quando sai da sua posição principal e vai dar um bote num outro setor, se não rouba a bola, para a jogada. Eric Pulgar, a bola para o Plata, dominou, vai para cima da marcação do Arboleda, Ferreirinha vem no auxílio, Arboleda chega dando de bico, é lateral para o Flamengo. Ali o Plata, o Royal pediu para ele deixar a cobrança, você viu no detalhe o Arboleda, 33 anos, 1,87 m, zagueiro do São Paulo. É um zagueiro artilheiro, tem 24 gols com a camisa do São Paulo. Olha o Arrascaeta, foi para a área. Fez um domínio ali, mas foi desarmado, a bola ficou no Léo Pereira. Aí Saúl. Saúl foi uma espécie de novidade na escalação, né? Tava todo mundo na expectativa do Nico de la Cruz. O uruguaio que voltou, né? Um ano de muitas contusões e jogou muito bem na partida de sábado contra o Sport Clube do Recife. Alexandro. Samuel Lino passando, ele toca no Samulino. Vem Arrascaeta na bola curtinha, é o Flamengo trocando passes de novo. Arrascaeta para o Samuel Lino, clareou, tocou no Carrascal, tentou o drible, foi para a jogada individual, brigou por ela, corta, Sabino rasga, tira dali. Bola volta no Saúl, de cabeça para o Eric Pulgar, trabalhando com o Arrasca. Aí vem o Arrascaeta, autor de mais um gol, o 17º dele nesse campeonato brasileiro. A bola para o Plata, dividida. Vem Arboleda, saiu jogando com Ferreirinha. Carrascal ficou caído.
Se levantou, parece ser um problema na perna esquerda, mas ele pode estar movimentando a perna ali para checar algum outro tipo de dor, né? Bola com o Saul. De novo na esquerda, Alexandro. Samuel Lino vem numa bola curtinha. O espaço da esquerda não foi ocupado. Agora vai chegando lá o Carrascal. Recebe o Samuel Lino. Bola curtinha, boa antecipação. O corte foi do Ferrarese, mas a bola ficou no Alexandro. Escolheu uma jogada lá para a ponta esquerda. Botou força demais. A bola vai saindo em lateral, que favorece o São Paulo. Diga, senhor Caio Ribeiro. Luiz, nesse momento que o Flamengo começa a tomar conta do meio de campo, ter mais posse de bola, ter circulação e conseguir colocar o São Paulo em dificuldade, o Tapia precisa entrar no jogo. Vem de boas partidas, fez um bom jogo contra o Vasco, mas ele precisa segurar essa bola na frente para o time respirar, conseguir sair um pouquinho de trás. Você vê que o São Paulo está sem alternativa. A única válvula de escape é o Ferreirinha aqui pela esquerda. O centroavante precisa participar um pouquinho mais. Ele é grandão, usa bem o corpo, tem que segurar essa bola na frente. O problema é que está muito sozinho, também isolado, né? A bola está chegando muito quebrada em cima dele. O Flamengo marca muito bem, sobe muito bem as linhas. E quando rouba a bola tem muita mobilidade para trabalhar com facilidade no setor de meio campo, né? E essa flutuação de Plata, Arrascaeta e Carrascal por dentro, ora por fora, complicam demais a marcação do São Paulo. O Flamengo é muito melhor nessa fase do jogo. Primeiro turno, o Flamengo venceu no Maracanã por 2-0. Gols do Luiz Araújo e do Wallacian, jogadores que estão como opção no banco de reservas hoje. Luiz Araújo é um titular indiscutível do time do Flamengo, né? Lembrando que o Pedro quebrou o braço, deve voltar depois da data FIFA. Carrascal, aí chama Samuel Lino do lado esquerdo. Vai chegando na marcação o Ferrarese. Samuel Lino, pé direito, faz o levantamento. Arrascaeta, a bola passa por ele. Ferreirinha veio na marcação, Arrasca conseguiu enganar o Ferreira, dar um toque mais atrás no Royal. Ajeitou para o Pulgar, devolve na direita para Arrascaeta. Vai passando o Emerson Royal, Arrascaeta tentou levantamento para o Eric Pulgar. Corta Luiz Gustavo, toca no Sabino, que sai jogando com o Ferreirinha. Mas o recuo para Luiz Gustavo, falta do Pulgar em cima do Ferreirinha. A arbitragem para o jogo e marca a falta. Depois do segue o jogo, as histórias mais absurdas, do jeitinho que a gente gosta. Que história é essa, Porchat? É logo mais da Globo. Você tem quantas histórias guardadas para ir lá no Porchat contar, Caio Ribeiro? Eu tive a oportunidade de ir lá, contei uma. Eu contei uma também, tem algumas mais. Tem algumas, eu sei que você tem alguma. Ô, Porchat, Caio Ribeiro e Roger Flores são bons de história. O que eles contam de causos. E a gente morre de rir, porque hoje nós levamos 2 horas de São Paulo para Santos, né? Tinha um pouco de trânsito e tal, aquele horário do rush. Eu fui me deliciando com as histórias de Roger Flores e Caio Ribeiro. Vou propor um podcast, tá bom, Roger? Você topa fazer um podcast? Não. Eu sei que não. Não chipamos o Roger com os podcasts. Sai jogando São Paulo com o Ferrarese. Mais 3. Pois não, seu aniversariante Edgar Alencar. A marcada falta sobre o Alexandre. Vamos a 48 minutos aqui no primeiro tempo da Vila Belmiro. Lembrando mais uma vez, Bragantino venceu o Corinthians por 2-1. O Bragantino estava precisando muito, né? Vai lá para 39 pontos, respira definitivamente no Campeonato Brasileiro. O Vitória venceu o Internacional por 1-0 e está, neste momento, fora da zona do rebaixamento. Botou o Santos lá. O Santos tem o jogo da rodada e o jogo atrasado contra o Palmeiras. 2 jogos a menos em relação ao Vitória, apenas 1 ponto, né? 34 para o Vitória, 33 para o Santos. Alguns exemplos aí das alterações na classificação do Campeonato Brasileiro. No Recife, o Sport recebeu o Juventude e o Ju venceu por 2-0 o Sport, que tem só 17 pontos no Brasileirão. Plata, aí Emerson. Danilo. Arrascaeta, domina pela direita. Royal vai por dentro, ele tentou levantamento para o Samuel Lino, tocou! Gol! Mas está marcado o impedimento. O Rafael da Silva Alves marcando o impedimento no campo. E nós vamos rever. Arrascaeta, Samuel Lino em posição de impedimento. Samuel Lino tem tido alguns gols anulados, né? Por esses centímetros aí mesmo, né? Contra o Racing também, né? Pela Libertadores. Mas a gente tá falando, né? O Flamengo tem muita facilidade. Agora o Arrascaeta por fora, aquilo que a gente estava falando, né? A troca de posições, principalmente dos 3 meias centroavantes, com Plata, Arrascaeta e Carrascal, ela confunde demais a marcação do São Paulo, né? E você vê que o Ferrarese e o Rafael ficaram na dúvida, ninguém chegou. Samuel Lino um pouquinho na frente, toca nela, gol invalidado. Em São Paulo, bola para o Tapia na velocidade, com ele o Danilo.
Rodrigo está marcando falta do Danilo. Aliás, cartão amarelo para o Danilo. Quem marcou foi o Bandeirinha. O assistente número 2, o Francisco Chaves Bezerra. Danilo está punido com o cartão amarelo. Os jogadores do Flamengo reclamam. E a gente está revendo a jogada. O Tapia vai, o Léo Pereira ficou. Eles fazem o X, ele e o Léo Pereira, o Danilo. E o Danilo vem e intercepta o Plata dessa forma, ó. E o juiz marca a falta. Mas é esse tipo de movimentação que eu cobrava do Tapia. Ou você recebe a bola no pé e ele é grandão para fazer a proteção e fazer o time respirar, sair de trás, ou a movimentação nas costas dos dois zagueiros, porque ele sabe atacar essa última linha do Flamengo. Ele dá profundidade para a equipe, tem que ser mais acionado. Bom, o Tapia está ali conversando com o Danilo se justificando ali como quem diz, pô, não fiz nada, cheguei na dividida, o Tapia fez sim. Aquela conversa que acontece dentro do campo de jogo. E o São Paulo tem essa falta, você vê o Luiz Gustavo que é canhoto. Também o Cédric Soares para fazer a cobrança, talvez de uma forma de fazer um levantamento para a área. A preocupação do vai ser o Cédric. O Luiz Gustavo também está posicionado, ele é canhoto. O São Paulo tem essa chance, talvez, no último lance do primeiro tempo. Autorizada a cobrança. Vai para a bola o Cédric, direto jogou sobre o gol. E no próximo domingo o Brasileirão chega com tudo na tela da Globo. Thiago Medeiros, 3h30 da tarde, bora pro jogo. E na sequência a bola rola. Corinthians e Ceará, Cruzeiro e Fluminense, Vitória em Botafogo. A Globo entrando em campo na rodada 33 do Brasileirão. É o mês decisivo do nosso campeonato, meus amigos. Por conta da mudança do calendário, teremos jogos aos domingos e às quartas. Teremos a parada da data FIFA. O Rodrigo deu uma pitada ali, botou a mão no ouvido, tá tudo certo. E ele agora encerra o primeiro tempo. 1 para o São Paulo, gol de Luciano. 1 para o Flamengo, gol de pênalti. O quinto dele de pênalti com a camisa do Flamengo, de Arrascaeta. E a novela das 9, hein? Novela não, novelão, meus amigos. Dá uma olhada no que vem por aí. Show do intervalo, oferecimento Vivo Fibra. Agora sua internet foi longe demais. Estamos de volta, a imagem lá do alto da Vila Belmiro. A casa do Rei Pelé. Sabe que o Pelé fez uma vez 8 gols no mesmo jogo, né? Sei. Contra quem foi? Aí eu já não sei. Esse 100 foi Miguel, ele não sabia. Não, tá? sabia. Você também não sabia. Eu não sabia nem dos 8 gols. Não é possível contra o Botafogo de Ribeirão Preto. O Rei brilhou em todos os campos desse planeta. Gente, falar em gols. 15 gols na rodada até aqui, nesses 7 jogos, além dos 13, além dos 2 aqui da Vila Belmiro. Então agora, Eduardo Moreno está chegando para contar e mostrar pra gente esses gols. Noite importantíssima, boa noite, Moreno. Boa noite, Luiz. Vamos lá, a gente começa em Porto Alegre com Grêmio e Cruzeiro. Cruzamento de William e gol de Fabrício Bruno. E o Cruzeiro venceu 1-0. Em Belo Horizonte, o Atlético recebeu o Bahia. Hulk dominou, tentou uma vez. Na segunda, botou na rede. E um gol marcante para o ídolo atleticano. Gol 500 da carreira do Hulk. Olha aí, ó, com o Arana na comemoração. 5-0-0, 500 gols. Cobrança de Igor Gomes. Que golaço na gaveta. Golaço também merece replay. 2-0 para o Galo. E 1 minuto e 20 segundos depois, Biel recebeu o passe do Rony e fechou o placar. 3-0 para o Galo para cima do Bahia. O Bragantino recebeu o Corinthians. E com o auxílio do VAR, a árbitra Edna Alves Batista marcou pênalti de Angileri em Arques Vinícius. Sacha bateu e fez 1-0 para o Bragantino. O Corinthians empatou depois do chute do Memphis. No rebote, Yuri Alberto empatando 1. E nos acréscimos, John levantou. E Isidro Pita fez o gol da vitória do Bragantino. No Barradão, o Vitória bateu o Internacional por 1-0. Com esse gol de cabeça de Lucas Alter. O Sport recebeu o Juventude. E o time gaúcho venceu por 2-0. Gabriel Talhari fez o primeiro de cabeça. E depois o Talhari faz o passe para o Igor Formiga, que toca para o Enio fechar o placar. Juventude 2-0 sobre o Sport. Clássico no Newton Santos entre Botafogo e Vasco. Pênalti para o Botafogo. Cuesta derrubou o Joaquim Correa. Alex Telles
bateu e fez 1-0. Depois o Arthur ampliou para o Botafogo. E depois o escanteio. Vem o toque de cabeça, a bola vai sobrar aqui para uma nova batida, né? Prensada, e acaba sobrando ali pro gol de David Ricardo. Final 3-0 para o Botafogo sobre o Vasco, Luiz. Muito bem, meu amigo Eduardo Moreno, com a sua voz impecável. Bom, Caio Roger, a noite é de festa hoje, você tá sabendo, né? É, a festança vai ser grande, viu? Querido amigo Edgar Alencar. Quero ver a homenagem que o nosso time preparou, porque tá todo mundo querendo abraçar o Edgar Alencar. Vamos esperar ele pintar na tela que a gente vai botar uma homenagem pra você aí. Aniversariante Edgar Alencar, faça as vezes do nosso time e dê um abraço carinhoso nele aí, viu, Edson Viana? Bota os dois na tela aí, garoto. Parabéns, Ed! Merecido. Que honra, que alegria estar aqui, cercado de bons amigos, de boas energias. Muito obrigado aqui. Um abraço no Edson e em toda a equipe, com muito carinho. Muito obrigado. E Luiz, de olho aqui, os jogadores do São Paulo que vão retornando, a gente vê próximos torcedores aqui, muita gente pedindo justamente Lucas Moura e Marcos Antônio, que foram titulares na última partida contra o Vasco. Não vimos ainda a movimentação. Eu não quero voltando agora aqui, daqui a pouco a gente pode confirmar. Jogadores do São Paulo que saíram muito na bronca da arbitragem depois do primeiro tempo, Edson. É isso, o Flamengo voltando nesse momento, com a mesma formação do primeiro tempo. O técnico Felipe Luiz ficou muito atento ao posicionamento do Carrascal nesse primeiro tempo, pedindo muito que ele fosse por dentro, recomposição e aquilo que vocês mencionaram sobre a flutuação dos atacantes, né? Em algum momento o Samuel Lino foi para a direita, o Carrascal foi lá para a esquerda, então foi um ponto de atenção em que o Felipe Luiz ficou muito ligado, Luiz. Muito bem, Edson Viana, Edgar Alencar, trazendo as informações. Os times, portanto, voltando sem alterações para o segundo tempo. Agora os jogadores do São Paulo. Boleda, Tapia, Luiz Gustavo, Bobadilha, Luciano, aí o Carrascal. Enfim, hoje em dia, Caio e Roger, o Luciano também voltando, a gente tem a questão toda da fisiologia, né? O tal do controle de carga. E os treinadores fizeram alterações importantes nos seus times, né? E muito provavelmente vão mexer na segunda etapa, que é justamente podendo usar o banco de reservas e com as 5 alterações, você não perder intensidade. Não é só a questão tática de você mudar um panorama de jogo, é a questão física de você manter em alto nível os 90 minutos da equipe. Mas eu acho que o São Paulo mexeu mais, né? Eu acho que chamou mais atenção as mudanças do São Paulo do que do Flamengo. O Flamengo, eu acho que o Felipe coloca aquilo que ele tem de melhor em campo. De repente o De La Cruz com o Saúl, uma disputa muito honesta ali, tudo do mesmo nível. Autoriza Rodrigo Pereira. Bola rolando, está valendo. Começa o segundo tempo na Vila Belmiro. E o Emerson Royal já leva o Flamengo para o campo de ataque, tocando a bola para o Gonçalo Plata. Tentou o drible, bola foi desviada. Está marcado o escanteio que favorece o Flamengo. O primeiro lance do segundo tempo. Lá o Arrascaeta para fazer a cobrança. Os zagueiros do Flamengo vão lá. Tanto o Danilo quanto o Léo Pereira. O Emerson Royal tentou se aproximar numa bola mais curtinha. A gente está com a imagem no Sabino marcando ali o Gonçalo Plata, que em tese hoje é o centroavante do Flamengo. Aí a cobrança curtinha do Arrascaeta para o Plata, devolve para o Arrasca, tocando mais atrás, a bola para o Samuel Lino. Tome levantamento, desvio do Arboleda, vai pela linha de fundo, é outro escanteio. Com cara de bravo e poucos amigos ali o Arboleda. Os zagueiros ficam sempre bravos quando os cruzamentos acontecem. Aí o Arrascaeta atravessando o campo. E agora o Arboleda abriu um sorriso ali na conversa com o Léo Pereira. Aí o Arrasca vai lá. Você vê a movimentação da nossa Golcan. Aí o Arrascaeta de pertinho para você. Léo Pereira tá lá na marca do pênalti. Eric Pulgar também, o Saúl vem na primeira trave, desviou, jogando pela linha de fundo. É a terceira vez no jogo e a segunda que o Saúl consegue a cabeçada naquela posição. Que ele consegue, a segunda nessa posição, isso mas mesmo. Aquele lance que o Carrascal cabeceia, né, marcado impedimento, também é o Saúl que cabeceia livre. Então ele está numa posição em que ninguém marca o camisa 8 do Flamengo. Ele está saindo, ganha velocidade, fica mais difícil ainda de ganhar no alto. Aí jogando o São Paulo, o Flamengo deixa os seus jogadores marcando a saída de bola do São Paulo agora aqui pela direita. Recuperação do Léo Pereira, mas o passe não foi legal. Cédric Soares, de novo o Léo Pereira. Aí o Arrascaeta para o Eric Pulgar. Encosta na marcação o Luiz Gustavo e consegue fazer o desarme com falta. Justa marcando a falta que favorece o Flamengo, do Luiz Gustavo em cima do chileno Eric Pulgar.
Aí você vê o Sabino no detalhe. 28 anos, foi revelado aqui no Santos. Jogou no Coritiba, jogou no Esporte Clube do Recife. E agora está aí no São Paulo, que vem para o jogo. Está marcada a falta sobre o Tapia. E o próprio Luiz Gustavo ali se apresenta para a cobrança. Chamando o Ferreirinha lá do lado esquerdo. Comecinho de segundo tempo para você. Bola rolando aqui na Vila Belmiro. Arboleda recuando para o Rafael, capitão do São Paulo. Arboleda saiu jogando mal. Recupera o Carrascal. Tocou a Arrascaeta para fora do gol. Que chance teve o uruguaio. Na bobagem do Arrascaeta, quando vai rolar a bola lá na esquerda, entrega o presente para o Carrascal. Arrascaeta. O Arboleda tem muita dificuldade na saída de bola, Luiz. Ele é muito forte no combate mano a mano, no jogo aéreo, mas quando ele tem liberdade para dominar e sair jogando, ele não tem passe. Se o Flamengo pressionar justamente quando a bola cai no pé do zagueiro de São Paulo, ele vai criar mais oportunidades de gol. Corte do Sabino. Chegou o Danilo. Aí Bobadilha. Luciano. Escorregou Bobadilha. Conseguiu mesmo assim tocar na bola. Alexandre. Fica no Bobadilha. Dividida. Saul. Recupera o Bobadilha. Toca no Luciano, que ajeita para o Cédric Soares. Faz o giro. Luciano de primeira. Boa bola tocada para o Bobadilha. Virou completamente o jogo. Ferreirinha. Dominou. Pé direito. A bola passa à esquerda do gol do Flamengo. É escanteio, hein? O Rossi tocou na bola. Vamos ver de novo se tocou mesmo. Ferreirinha limpou e... Bom, o escanteio está marcado de novo. Outra imagem. Não, ele marcou tiro de meta marcou agora. Tiro de voltou atrás. Tá confuso ou não? Ele sempre foi, né? Ah lá, agora ele agradece. Ele tá sempre esperando uma informação dos árbitros adjacentes, né? Bom, é do quadro da FIFA, tá? O Rodrigo José Pereira de Lima. Tá jogando aí o Rossi. Tudo bem, a arbitragem é uma equipe mesmo, né? Não há nenhum problema de ser auxiliado pelos assistentes, pelo quarto árbitro e, obviamente, pelo árbitro de vídeo dentro das diretrizes da regra do jogo. Está jogando lá o Rossi. Vamos ver o Danilo. Tem o Emerson Royal colado lá na direita. A bola é para ele. Recomeçando com o Danilo. Aí o Danilo, aos 34 anos, jogou 2 Copas do Mundo e convocado mais uma vez pelo técnico Carlo Ancelotti para os amistosos da seleção brasileira. O primeiro semana que vem, sábado, dia 15, contra a seleção de Senegal. O jogo vai acontecer em Londres, na Inglaterra. Olha o Léo Pereira levantando. Boa bola em profundidade para o Gonçalo Plata. Mais tranquilo. Rafael chegou para fazer o recuo, um totozinho de cabeça. Sai jogando o São Paulo por dentro. Aí Pablo Maia. Na direita quem recebe é o Cédric Soares. Devolvendo para o Pablo Maia. Marcado pelo Samuel Lino. Já está marcando lateral para o Flamengo. O Pablo Maia tentou um drible ali. Talvez tivesse esperado a marcação de uma falta. E a gente viu nessa imagem que o Luiz Araújo é um dos jogadores no aquecimento. E o Luiz Araújo tem um componente a favor dele, que mesmo quando ele não é titular, você sabe que dos jogadores que estão no banco, a regra permite 6 na área de aquecimento, né? Então a gente tem aqui, ó, o Luiz Araújo é um dos jogadores do Flamengo no aquecimento. Mas não é todo jogador que entra nas partidas e consegue entrar na sintonia que o jogo pede, né? Muitos, inclusive jogadores de altíssimo nível, quando eles estão no banco e entram, não consegue ter aquela interferência no curso do jogo. Bola com o Léo Pereira. Adiantando, Alexandro, mais atrás, Saul, que bolão, na esquerda, tentou o drible, Samulino, foi desarmado, sai jogando o São Paulo, falta do Alexandro sobre o Luiz Gustavo, a arbitragem está parando e marcando, é falta que favorece o tricolor. E quando a bola parar de rolar, segue o jogo, Lucas Gutierrez, Paulo Nunes, dando recado na Globo por enquanto, 15 gols para vocês mostrarem com toda aquela competência do nosso Segue o Jogo. Obrigado pela viradinha única das nossas 2 estrelas do Segue o Jogo. E Paulo Nunes carrancudo é raro, muito raro. Vai sair jogando ali o Flamengo com o Léo Pereira na cobrança da falta. O Tapia tá ali pertinho, mas de qualquer forma, tranquilamente o Léo Pereira jogou com o Rossi. E sai jogando com o Danilo. É comecinho do segundo tempo. Mais uma vez o Eric Pulgar.
Esse é o Danilo. Você vê como fica espetado ali o Emerson Royal. Fica bem à frente, ó. Aí a bola pro Plata. Tentou a devolução de canhotinha, acabou errando. O Ferreirinha fica com ela. Vem por dentro o Ferreirinha. Tirou a marcação do Plata. Vai levando o Ferreira. Tentou pro Tapia. Na esquerda. Tapia domina. Léo Pereira tá na marcação. Bobadilha se apresenta na grande área. Ele faz o recuo para o Ferreirinha. Ferreirinha tem o Luciano também infiltrando. Bola forte demais pro Luciano. Futebol na Globo. Aqui é emoção. Agora você pede Brahma no Zé Delivery e parte do valor vai pro seu time do coração. Ou seja, você ajuda o seu time assim. Beba com moderação. Passamos de 8 minutos do segundo tempo na Vila Belmiro. Por enquanto, empate por 1-1. Caiu Léo Pereira. Léo Pereira caiu. Estou tentando observar pelas imagens. Ele botou a mão no braço direito. Olha lá. De novo, ó, esticando o braço, Léo Pereira. Respira fundo. E o Flamengo, que na formação dos seus zagueiros, na verdade, a saída do Fabrício Bruno para o Cruzeiro foi uma grande surpresa. Fabrício é um destro, evidentemente, mas de qualquer forma você tinha uma linha. Time com 4 zagueiros de origem. Tem os outros 2 meninos, né? O Cleiton e o João Vitor. O João Vitor que está se preparando para entrar, Luiz. Obrigado, Edson. Então o João Vitor pode ser que entre se o Léo Pereira não tiver condições. E aí chega o Tapia, ó. Ah, o braço dele fica ali. E depois ainda a queda é com esse braço direito. Luiz, muito parecido então, com o lance do Pedro, né? Até na região é mesmo, onde ele Pedro tá foi reclamando. assim. O jogo contra o Racing lá numa trombada, e aí puxou o braço dele, vamos ver, agora ele não sentiu dor nenhuma. Ele vai sentir agora. Olha lá, botou a mão no cotovelo. Mas aí parece braço. cotovelo, né? O Pedro foi um pouquinho mais embaixo, ali perto do punho. Aí o Felipe Luiz esperando o que vai rolar com os homens do departamento médico ali do Flamengo. O departamento médico é dirigido pelo Dr. Fernando Sasaki, que não está na imagem, né? Temos os outros médicos do Flamengo, Dr. Luiz, Dr. Dieno. São médicos que compõem o departamento médico rubro-negro. E o jogo segue parado. Aliás, no primeiro tempo a gente teve 3 minutos de acréscimos e a paralisação para a cobrança do pênalti foi de 3 minutos e meio, né? Tem coisas que eu não consigo entender nos critérios da arbitragem na recuperação do tempo perdido. Vai sair jogando aí o Rossi. Por enquanto, a torcida do Palmeiras, a torcida do Cruzeiro, esses torcedores estão esfregando as mãos. O Cruzeiro já venceu na rodada. Ganhou do Grêmio por 1-0. Pablo Maia. Marcado pelo Arrascaeta. O Gonçalo Plata também fica ali. O Carrascal vai fazer a recomposição lá do lado direito. E o São Paulo com a posse de bola. Ferreirinha para cima do Emerson Royal. Luiz Gustavo se apresenta, Tapia vai por dentro, Luciano também, Pablo Maia, esse é Bobadilha, o paraguaio vira o jogo aqui na direita para o venezuelano, Ferrarese, tocou na ponta para o Cédric Soares, cruzamento na cara do gol, Eric Pulgar vai no segundo andar e tira, Samuel Lino rasga e completa a jogada com a Arrascaeta, que sai jogando com o Plata, Plata domina, Carrascal tá lá no alto, lá na direita, no alto do seu vídeo. Mas ficou difícil, não dava para fazer uma virada. O Flamengo segue com a menos. E bola tocada errada. Tapia ganhou pro São Paulo. Tocou pro Luiz Gustavo. Pode bater pro gol. Explodiu no Saul. De novo o Cédric aqui pela direita. Léo Pereira tá lá já no campo de jogo. Aí Luciano limpou a marcação. É canhoto. Bateu sobre o gol. Tirando da torcida do São Paulo. Olha o corte que ele dá no Saul, rapaz. Mas em termos de construção, o melhor momento do São Paulo, né? A saída pelo lado esquerdo, gira a bola, encontra a parte central do jogo, chega aqui pro lado direito, ultrapassagem, cruzamento e depois agora uma jogada individual do Luciano, né? O Léo Pereira, e isso tudo com o Flamengo com um jogador a menos. Aí depois entra o Léo Pereira nessa jogada, o Léo já estava voltando, mas não estava dentro do seu posicionamento. Por isso o São Paulo teve facilidade e construiu bem uma jogada de ataque. Vai jogando o Flamengo pela direita. Danilo. Carrascal se movimentou, mas ficou marcado pelo Pablo Maia.
Hernan Crespo gosta dessas marcações individuais, aquela perseguição. Você vê que o Sabino sai para cima do Arrascaeta, ó, tá lá, ali bem no meio da imagem, acompanhando o Arrasca. E aí o Léo Pereira, construindo aqui pelo lado esquerdo, Saul se apresenta, ele toca no Saul, limpou a jogada do Ferrarese, vai para a linha de fundo, tome cruzamento. Bola fica no Arrascaeta. Arrascaeta domina, tentou para o Emerson Royal. Corta a Ferreirinha, sai jogando para o São Paulo do lado esquerdo. E vai tentar a recuperação o Carrascal e dá certo. Ele ganha a jogada, toca no Arrascaeta. Emerson passa na direita, Plata tá na área. Emerson Royal, cruzamento, Sabino tirou. Saul e Luiz Gustavo fica com ele. Na sequência saiu, chega para fazer o desarme faltoso. A arbitragem para o jogo e marca a falta que favorece o São Paulo. Luiz, o Léo Pereira tá correndo, assim, ele tá abrindo, fechando as mãos e correndo com o braço esticado. Nessa hora que o Roger falou que ele não tinha entrado, ele estava com um pouco de expressão de dor. O João Vitor ficou esperando para entrar aqui naquela vai, não vai, mas voltou para aquecimento nesse momento. Perfeito, Edson Viana acompanhando ali de pertinho. Da preocupação, né? Afinal de contas, uma fratura no braço afastou o Pedro. O melhor momento dele desde a volta da contusão, né? O Pedro teve que fazer uma cirurgia de ligamento cruzado anterior. E aí, voando, depois da partida contra o Palmeiras, que ele faz um jogo espetacular, né? Abre o caminho para a vitória do Flamengo sobre o Palmeiras por 3-2, inclusive naquela jogada espetacular com a Arrascaeta e depois com ele mesmo. Samolino, Alexandre tentou infiltrar, Cédric segue acompanhando, Samolino tocou para o Carrascal, Alexandre recebe na ponta esquerda, aí o Alexandre tenta ir para a linha de fundo, marcado pelo Bobadilha, tocou mais atrás no Carrascal, boa tabelinha, Carrascal costurou, Saul vira o jogo na esquerda para Alexandre, pé esquerdo, tome cruzamento, Ferrarese tocou, Emerson Royal, Arboleda vai no segundo andar e sofre a falta. Há um choque de cabeça, os dois caíram. O Emerson Royal e o Arboleda. E agora o atendimento para os dois jogadores. Os especialistas já estão aí no campo de jogo. Chegando a 15 minutos aí, Luiz, e com um cenário muito parecido como foi a primeira etapa, né? O Flamengo costurando, se aproximando, conseguindo envolver através de movimentação e bons passes a defesa do São Paulo. Eu acho que está na hora de mexer. Do lado do Crespo, eu viria com Marcos Antônio e com Lucas para dar um pouco mais de dinamismo e um pouco mais de poder ofensivo para a equipe. E acho que o Luiz Araújo poderia ser uma ótima opção pelo lado do Flamengo. Porque quando você pega um adversário que marca forte, que tem essas perseguições individuais, no homem a homem, o drible é sempre o melhor recurso para abrir o campo e sair da marcação. E o Luiz Araújo tem justamente essa característica. Bom, percebemos pelas imagens que os dois vão continuar. O Felipe Luiz está conversando com o Léo Pereira. Quem está aí de coletinho azul é o Matheus Cunha, um dos goleiros reservas do Flamengo aqui na Vila Belmiro, né? Parece que o Léo deu um diagnóstico ali pro professor. Ô, Luiz. Apalpou ali o cotovelo direito. Diga. Ele estava conversando com o pessoal da comissão técnica, o Rodrigo Caio, explicando ali um pouco, com uma expressão um pouco dolorida na altura do cotovelo, demonstrando um certo incômodo. Mas não aparenta que ele vai mexer na zaga nesse momento. Seguimos 1 a 1 na Luiz Vila Araújo Belmiro. que vem. Como é que é? Luiz Araújo que ele chamou agora. Luiz Araújo, que entra quase todos os jogos, né? Ou sai jogando ou entra. Normalmente tem sido titular no Flamengo, Luiz Araújo. Luiz Araújo, que surgiu mesmo no São Paulo, foi revelado pelo Mirassol. Ele é lá de Taquaritinga, no interior de São Paulo, né? E veio pro Tricolor ainda na base. E aí Ferreirinha. É direito, tenta o levantamento, Danilo corta de cabeça, Saul ajeitando do lado direito para o Carrascal. Aí Emerson Royal vai sair jogando com o Tapia, marcado pelo Arboleda. Os equatorianos o jogo inteiro. E o Carrascal, voltou no Eric Pulgar, devolve no Carrascal, tenta botar na frente, de cabeça para o Arrascaeta. Aqui Samuel Lino. Carrascal ficou lá na direita, sentiu, me parece alguma coisa, mas ficou tudo bem. Agora a tocada do Samuel Lino para o Alexandro. E o toque do Ferrarese pela linha de lado. Aí voltando aí o Ferrarese, o venezuelano, também jogador de seleção. A Venezuela que até a última rodada brigou para ir a sua primeira Copa, mas não conseguiu não. Aí o Samuel Lino tocou mais atrás. Arrascaeta para o Saul. O espanhol vira o jogo na direita. Danilo recebeu, tem uma certa liberdade, vai bater para o gol. Samuel Lino! E é só a tiro de meta. Futebol na Globo, aqui é emoção.
Vamos ver a substituição do Flamengo, se vem só realmente o Luiz Araújo, né? É porque a gente aqui também fica nessa de a gente não tem as informações da minutagem, né? De quantos jogadores podem jogar ou não. Isso já é pré-determinado antes. Pelo jogo, eu tiraria o Lino, inverteria o lugar do Carrascal. É ele que sai mesmo, Roger, Samuel Lino. Então hoje é uma substituição pela parte técnica mesmo, para ter um jogador mais agressivo do lado direito. Acho que o Carrascal vai inverter o lado e vem aqui pro lado esquerdo. Carrascal que faz essas funções todas no meio de campo, né? E com muita facilidade as duas pontas. E daqui a pouco o Luiz Araújo, o canhotinho, entrando no Flamengo. Passe errado. Tô se lamentando, Bobadilha. Mas o Léo Pereira arranca, leva o Flamengo, vira o jogo lá para a direita. Veja aí o domínio do Carrascal. Emerson Royal faz a infiltração. A bola do Carrascal foi para o Arrascaeta. Dividida. Ele vai até a linha de fundo, evita a saída de bola. Faz o recuo para o Emerson Royal. Toma o levantamento. Samuel Lino! Gol! Se reencontrar definitivamente com a nação rubro-negra. Uma jogada de pé em pé, o cruzamento do Royal, impecável, e a Simecan mostra a finalização de pé direito sem deixar a bola cair de Samuel Lino. Estufando a rede do São Paulo, 19 minutos do segundo tempo. Terceiro gol do Samuel Lino no Brasileirão, e com a camisa rubro-negra. O São Paulo resistiu, o Flamengo foi pra cima e virou o jogo. Tá ganhando por 2-1 na Vila Belmiro. Essa não deu pra você, Rafael. Finalização belíssima do Samuel Lino. Subiu e chapou no ar de pé direito. E o Flamengo vira o jogo, Caio Ribeiro. Golaço pela conclusão, a forma como pegou na bola o Samuel Lino, mas tem que destacar também o Arrascaeta, né? Que ele aguenta no corpo o tranco do Arboleda, não deixa a bola sair, consegue fazer o passe para o cruzamento do Emerson Royal. E do outro lado, o Tapia está completamente fora do jogo. E o lance, a origem do lance, é um movimento errado dele que dá a posse de bola para o Flamengo. E já tinha acontecido no lance anterior e aconteceu logo em seguida. A cobertura do Cédric nas costas do Ferrarese. O Lino chegou batendo e o Cédric conseguiu o bloco na jogada anterior. Nessa, de novo, o Lino tomou a frente e acabou concluindo com muita felicidade. Desde agosto do jogo contra o Vitória, que ele não marcava, o Luiz Araújo estava pronto para entrar, colocou o colete, voltou para aquecer e agora foi chamado de novo. Vamos ver se o Samuel Lino que vai sair mesmo, Luiz. Agora eu já não sei. Agora eu achei que no lance o Arboleda tinha que ir um pouco mais firme, mais forte fisicamente, já tinha ganhado, ele que toca na bola. O Arrascaeta mais malandro, né? Ele sai desse primeiro contato e derruba o Arboleda para achar o Emerson para fazer um belo cruzamento. E é isso, tem que deixar o Lino agora, ganha a confiança do jogo. E Emerson Royal que deu seu primeiro passe para gol com a camisa do Flamengo. Segue ali pela direita, não deu para fazer o cruzamento agora. É lateral que favorece o time rubro-negro. Emerson já arremessando. Lucas e Marcos Antônio chamados. E aí Danilo tentou pro Plata, Arboleda chega decidido. E na sequência falta. E tá expulso o Gonçalo Plata. Tá curtindo uma de ser expulso o Plata, né? Vamos ver no detalhe o lance em cima do Arboleda. Chega por cima, é companheiro dele na seleção equatoriana. Ó, bola foge do Plata. A Arboleda chega antes, não tem o que discutir, né? Entrada por cima do tornozelo. Bola não estava em disputa. A regra pede cartão vermelho direto. Muito bem, o Plata mais uma vez sendo expulso. Ele foi expulso no jogo da Argentina. Muita gente acha que foi injusto, que era para cartão amarelo. É verdadeiro, talvez o lance fosse para cartão amarelo. Mas foi uma vacilada o cara reagir com um tapa na coxa do Rojo, lá o jogador do Racing. E hoje, tudo bem, pode ser uma bola dividida, mas o time acaba de virar o jogo e o Plata bota o time de novo nessa situação de jogar com um homem a menos, um jogo desse tamanho. O Gonçalo Plata tá aí expulso mais uma vez, não tá na final da Libertadores, vai ter que cumprir suspensão automática.
E vai E mais uma vez com um jogador já pronto para fazer a substituição, né? Ele estraga todo o planejamento do Felipe Luiz. Chamou o De La Cruz agora. Lá na Argentina, quando ele é expulso, ele provavelmente ia sair. O Bruno Henrique já estava prontinho para entrar no lugar dele e ele é expulso. Hoje, novamente, estava o Luiz Araújo ali, a gente não sabe no lugar de quem que ia entrar. Aí o Flamengo perde um jogador, olha só, 4, 5 comissão técnica do Flamengo, todo mundo pronto para mudar o planejamento do que estava organizado com a entrada do Luiz Araújo. Agora vai ter que fazer mudanças na modificação. O Felipe Luiz, em 2 momentos dessa sua carreira, jovem carreira de técnico do Flamengo, em situações parecidas, ele conseguiu soluções que impressionaram. Na Copa do Brasil, ano passado, contra o Corinthians, que o Bruno Henrique foi expulso, uma jogada que ele levantou o pé demais, deixando o time que estava jogando pelo empate e o jogo estava 0-0 naquela situação. E o Plata esse ano, né, no jogo contra o Racing. Vamos ver como é que o Felipe vai... Vem o Ayrton Lucas também, Luiz. Como é que é? Desculpa, Edson. Ayrton Lucas está vindo aí, Luiz Araújo e o De La Cruz. Nico De La Cruz, Luiz Araújo e o Ayrton Lucas, lateral, né? O Nico De La Cruz é um jogador de meio campo. E o Luiz Araújo vai entrar aí, você está vendo o Palanco, esse baixinho ali, assistente espanhol do Felipe Luiz. E agora o Lucas vem aí, Edson de São Paulo, rende homenagens ao Lucas Moura. E o Rodrigo Caio está tendo um trabalhão danado ali, né? Passando orientações, são 3 que vão entrar simultaneamente. E ele tem essa, digamos, incumbência, né? Carrascal é um dos que vão sair. Já está aqui se encaminhando para a saída. Carrascal é um deles, né? Camisa 15. Acho que o Samuel Lino também está vindo aqui. Luiz Araújo com a 7 já está em campo. Carrascal já saiu. Samuel Lino saindo também. E o 10. Arrascaeta, então. mas se não sei, acho que é... Talvez eles... Arrascaeta mesmo, porque eu estava na dúvida se já era uma substituição de São Paulo. O Arrascaeta já saindo aqui também. Então, entrando o De La Cruz com a 18, o Ayrton Lucas com a 6 e o Luiz Araújo com a 7. Saindo agora o Arrascaeta também. Perfeito. Edgar, o São Paulo vem com 2. Isso, Marcos Lucas Antônio e Lucas, Moura, né? Isso, Tapia já saiu com a 14 para a entrada do Marcos Antônio 20. Lucas Moura com a 7 também já está aqui prontinho. Enquanto o Flamengo estava aí, né, decidindo a rearrumação do time, o Crespo já estava seguro. O Luiz Gustavo também foi embora com a 16, Lucas Moura. Então, as 2 mexidas do Crespo nesse segundo tempo. Luiz, você lembrou das 2 partidas que o Felipe Luiz teve boas soluções? Nas 2 ele colocou um terceiro zagueiro. E hoje ele não fugiu desse sistema. Ele coloca o Ayrton Lucas e vai jogar com o Alexandro como terceiro zagueiro pelo lado esquerdo. E aí você tem um tripé de volantes, né, com De La Cruz, Saul e Pulgar. E vai deixar na frente desses 3 jogadores o Luiz Araújo, tentando dar o primeiro bote dos 3 zagueiros do São Paulo. Muito bem, é mais ou menos uma repetição, né, do protocolo que ele usou no jogo contra o Racing. Fazer uma linha de 5, a outra linha de 3. Fechando a marcação, você está vendo aí na tela, inclusive. E o São Paulo com o Marcos Antônio e Lucas Moura, que tranquilamente são titulares do São Paulo, mas o tal do controle de carga impediu que eles jogassem desde o início. Aí o Lucas, dominando ali pela meia esquerda. Outra vez o Marcos Antônio, virando o jogo na direita. Ferrarese. Bobadilha, de novo no Ferrarese. Adiantando para o Cédric Soares. Tentou o Marcos Antônio. Aí uma chaleirinha, voltou de cabeça para o Cédric. Se movimentou o Luciano, tentou uma letra. Léo Pereira faz o corte, entrega para o Nico De La Cruz, que ajeita para o Luiz Araújo. Vai sair jogando lá atrás. Alexandro. Aí chamando Augustin Rossi, o goleiro argentino. Alexandro domina aqui pela esquerda. 26 minutos do segundo tempo. Flamengo na luta pelo título. Essa disputa ponto a ponto com Palmeiras e Cruzeiro. Palmeiras joga amanhã contra o Santos no Allianz Parque. E aí chegou o Saul, foi atingido. Ele veio por trás, tomou a bola. E o Pablo Maia acabou chutando o pé, mas nem viu o Saul chegar. E o Saul fica sentindo aí o tornozelo direito. O Pablo Maia também cai. Ó, vai tentar cruzar, pimba, acaba acertando o tornozelo do Saul. O jogador espanhol, camisa 8 do Flamengo. Futebol na Globo, aqui é emoção. Quando você pensar no futuro, não olhe para cima, olhe para a terra. Ela sim precisa de atenção. Regeneração Natura. Faz bem estar bem com o planeta.
Ô Luiz. Oi, Roger Flores. E sobre as modificações do São Paulo, eu acho que o Hernan poderia ser um pouquinho mais ousado. Eu tiraria um dos zagueiros, deixaria o Tapia em campo, ou colocaria o Rigoni nesse... Se o entendimento dele fosse que o Tapia está fazendo um mau jogo, colocaria o Rigoni para dar um pouquinho mais de sustentação ali na frente, né? O Flamengo praticamente não tem atacante, joga com 3 zagueiros, 2 laterais, 3 volantes e só o Luiz Araújo, olha, ali na frente. Acho que poderia sacrificar um dos zagueiros para ter um jogador mais à frente, São Paulo, buscando esse resultado. O São Paulo tem uma rodada, não vou dizer totalmente favorável, mas os times que estão abaixo do São Paulo, o Vasco, o Corinthians, eles perderam na rodada. O Corinthians perdeu do Bragantino, o Vasco perdeu do Botafogo, o Bragantino 2-1 e Botafogo 3-0. Mas o Atlético Mineiro entra na briga, vai a 42 pontos, São Paulo tem 44. Aí o domínio do Lucas. Na direita, Cédric. Futebol na Globo, aqui é emoção. Você viu que Perdigão na Brasa tem uma linha completa pro churrasco? Vem, manda brasa, vem, vai, manda brasa. É Perdigão na Brasa. E você percebeu pelas nossas imagens que a chuva dá o ar da graça agora aqui na Vila Formosa. Estádio Urbano Caldeira, estádio da Vila Belmiro. Agora só em relação... Desculpa, chamou mais 2 jogadores, tá? Mike e Alisson já tiraram o colete, daqui a pouco mais 2 mudanças pro São Paulo. Era exatamente o que eu ia dizer. O Rigoni tá em baixa com a torcida, apesar de... Luiz Araújo, Caio, arranca o Luiz Araújo, pode bater, ele pega bem de fora da área, chutou sobre o gol. É contigo, Caio Ribeiro. Teve 2 chances claríssimas contra o Vasco e desperdiçou chances que um atacante do São Paulo não pode desperdiçar. Então, no conceito, o Roger tem toda a razão. Agora, o momento do Rigoni é muito ruim. Então, você põe o Alisson para ter mais movimentação, mais circulação de bola e mais chegada dos homens de meio. E o Cédric está com muita dificuldade no jogo curto, nesse cruzamento. Então, coloca o Mailton, que tem, ou o Mike, que tem mais qualidade ofensiva e um pouco mais de calibre no pé na hora de cruzar. Menino Mike, de 20 anos, né? Vai para a 6ª partida dele com a camisa do São Paulo. E o Rigoni, do alto da sua experiência de tantos e tantos anos jogando em times da Europa, inclusive. Aí o domínio do Ferrarese. Esse é o Arboleda. Trabalhando com o Sabino. O Flamengo virou o jogo, vai vencendo por 2-1. Teve o Plata expulso aos 21 minutos do segundo tempo. Felipe Luiz teve que alterar completamente o jeitão do time jogar. E o Marcos Antônio, que entrou agora há pouco, é um jogador importante na temporada do São Paulo. Lado esquerdo é Ferreirinha, trabalhando com o Sabino. Sabino girou, devolve no Ferreira. Tem o Lucas na área. Ele tentou fazer o cruzamento. Rossi vai no segundo andar para fazer a defesa. Torcida do São Paulo reclama. Que era um puxão de camisa. O Sabino ali, numa jogada. Mas o Sabino continua a jogada. O Rossi tem que repor a bola, senão ele vai ser punido como escanteio. Por isso que ele estava desesperado ali. Bom, o jogo não parou. Aí Arboleda. 30 minutos de bola rolando no segundo tempo. Segue o jogo, vai estar animado hoje, hein? O que tem de lance para mostrar, por enquanto, 16 gols em 7 jogos. Lucas. E a falta do Nico de la Cruz, que entrou agora há pouco no jogo. O Lucas, que esteve nos últimos... A gente tá vendo agora, ó. De la Cruz com o Sabino. Aí o cruzamento. O Rossi saiu. Encontrão. Mais uma vez, ó. Luciano. Ayrton. E o Luciano vai lá falar com o juiz. Lembrando que o São Paulo tem um goleiro como capitão. Um jogador de linha indicado para o juiz para fazer as reclamações. Ferrarese. São Paulo já mudou, tá, Luiz? Mike entrou no lugar do Cédric, Mike para 42. E o Pablo Maia sentindo, foi embora para a entrada do Alisson 25. Luciano saiu no intervalo dizendo que ele é o jogador designado para falar com o árbitro. Por isso ficou tão indignado com o amarelo que recebeu logo no início do jogo. Perfeito, Edgar Alencar. E aqui o São Paulo com a posse de bola com o Sabino. Marcos Antônio. Flamengo se defendendo com um homem a menos. O São Paulo tentando arrancar pelo menos um ponto na Vila Belmiro. Lucas faz o levantamento. Não conseguiu fazer o domínio. E a bola escorrega e vai pela linha de fundo. Bobadilha fica indignado. Ele tentou buscar na pontinha da chuteira. Bom, resultado da nossa enquete. Quem você acha que vai ser o campeão brasileiro? Vamos ver o resultado que a galera traz pra gente.
Pessoal lá no GE. Globo participando. É enquete GE. E o resultado tá aí, ó. Quem é o favorito para levar o Brasileirão? 68% entendem que é o Flamengo, 27% o Palmeiras e 5% o Cruzeiro. Claro que nós estamos numa transmissão que envolve diretamente o Flamengo e a galera rubro-negra participando ativamente. Lateral para o Flamengo ali na esquerda. Aí você vê o Alisson. Esse é o menino Mike, que entrou agora há pouco no jogo. Olha o Alexandre para fazer a cobrança de lateral. Você vê que a demora do Alexandre, usando toda a experiência acumulada ao longo da vida. Luiz Araújo, com aquele cabeça equivocado. Sabino recomeça para o São Paulo, tocando para o Marcos Antônio. Ferreirinha, ali do lado esquerdo, rolando mais atrás para o Arboleda. Esse é Ferrarese. É o São Paulo tentando chegar, o Flamengo se defendendo. Aí o Ferrarese costura, toca no Bobadilha. Bobadilha para o Mike, lado direito, devolvendo para o Alisson. Alisson limpou a marcação, fez o cruzamento, subiu o Danilo, segundo andar, tira de lá. Bola volta na direita com o Alisson de novo, ajeitando para o Sabino. Sabino chama o Ferreira, lado esquerdo, Emerson Royal na marcação. Aí o Ferreirinha clareou para o pé direito, tentou a jogada com o Lucas, devolução, Emerson Royal deu para trás, na direita vem cruzamento, a chance do gol. Cruzamento vem da direita, impecável no pé direito do Ferreirinha. A tabelinha do Lucas Moura, o corte do Pulgar foi equivocado. O Mike bota na pinta de chapa. O Ferreirinha estufa a rede do Flamengo. 34 minutos do segundo tempo. 8º gol do Ferreirinha na temporada, 5º no Campeonato Brasileiro. O São Paulo busca o empate. O Flamengo está acuado com um homem a menos. E essa não deu para você, Rossi. Wallace Young. Torcida do São Paulo enlouquece na Vila Belmiro. Marcos Antônio. Bobadilha. Lateral para o Flamengo. Caio Ribeiro, São Paulo buscou o empate, chegou lá. E o Ferreirinha, que vinha sendo a principal arma ofensiva do São Paulo, o jogador mais participativo, o cara do drible, o cara que vinha construindo as melhores jogadas, começa pelo lado esquerdo, acompanha a jogada se desenrolar pelo outro e finaliza com muita categoria, uma bola difícil de pegar sem deixar ela cair. Mas tem que destacar também aí a alteração do Crespo e a entrada do Mike. Porque o Mike faz todo o gesto corporal de quem vai bater. E no último segundo ele vira o pé e faz o cruzamento consciente para encontrar o Ferreirinha do outro lado. Olha o tamanho do prejuízo de uma expulsão, Luiz. O Flamengo tinha um jogo controlado contra um adversário como o São Paulo, competitivo, marcando forte. Na hora que tem um homem a mais, o São Paulo muda o time, vem para cima e vai buscar o gol da virada. Imediatamente após o gol, o Felipe chamou o Wallace Young, que já entrou no lugar do Saul. O Wallace Young com a camisa 64, Luiz. Pois é, o Felipe fez escolhas, digamos, defensivas após a expulsão do Plata, meio que repetindo o que aconteceu no jogo em que o Plata foi expulso contra o Estudiantes. Sim, a expulsão foi cancelada depois, etc. Né? E aí o Flamengo até sofreu o gol. Sim, contra o Estudiantes. Depois contra o Racing, ele coloca o Danilo como terceiro zagueiro. Nesse jogo do Corinthians da Copa do Brasil, ele coloca o Fabrício Bruno também no jogo. E foram escolhas que deram certo. Hoje, até o momento, não está dando certo. São Paulo fez modificações interessantes. E com o Mike aqui um pouco mais liberado, gol do Ferreirinha. E o Luiz Araújo na cobrança faz o levantamento. A Arboleda vai no segundo andar e tira. Ferreirinha, dividida com o Nico de la Cruz. A bola bate no Ferreirinha, a torcida fica enlouquecida.
A arbitragem está marcando o lateral que favorece o Flamengo. 37 minutos. Mais uma vez aí o Nico de la Cruz. A bola bate mesmo na sola do pé do Ferreirinha. Ferreirinha que voltou a ser titular depois de 6 partidas com esse 8º gol, mais 4 assistências. São 12 participações para gol na temporada. Emerson Royal arremessando. O Alacian. Nico de la Cruz erra geral. O lateral agora favorece o São Paulo. Torcida do São Paulo vem com o time que busca o empate e que tem minutos preciosos pela frente. Contra o Flamengo com um homem a menos. Vai pressionar o Nico de la Cruz. O Rafael manda lá para o ataque. Bola aqui, quem cobra é o Luciano. Aí Léo Pereira ajeitando do lado direito para o Danilo. Danilo adianta, o Alacian. Nico de la Cruz. Luiz Araújo. Tenta botar o moleque, o Alacian, para correr. Domina o Alacian. Cruzamento para a saída do Rafael. Ayrton Lucas se apresentava como opção lá na grande área. Rafael já sai jogando imediatamente. O São Paulo tem pressa. Sente que o momento é favorável. E o Ferreirinha. E o Flamengo está se agarrando a esse empate. Sabe que está deixando 2 pontos pelo caminho. Numa disputa árdua. Ponto a ponto com o Palmeiras, que amanhã enfrenta o Santos no Allianz Parque. Aí o Bobadilha dominando. Mike do lado direito. Bola para ele. Aí o Mike dominou. Cruzamento errado, Pulgar corta. Ayrton Lucas para Luiz Araújo. Aqui do lado direito ele serve por dentro para o Alacian. Tentou fazer o giro, foi desarmado pelo Alisson. Ferrares fez o levantamento para o Lucas, dominou de bicicleta. Para fora do gol. Lucas Moura faz um lance plástico acrobático. E deixa a torcida ainda mais enlouquecida na Vila Belmiro. Muda o patamar do São Paulo quando entra Marcos Antônio, Lucas, Alisson, né? A diferença de mobilidade, de dinâmica do jogo é muito grande. Olha lá, Luz. É em São Paulo de novo. Aí o Sabino servindo ao Marcos Antônio lá pela esquerda. Ele vai para cima da marcação do Danilo. Tocou no Lucas. Lucas dominou, faz o levantamento para Ferreirinha. É o São Paulo com tudo para cima do Flamengo. Ferreirinha para Marcos Antônio, domina quase na linha de fundo. Chama de novo Ferreirinha. Ferreirinha toca mais atrás. A bola é boa. Tentou o domínio Alisson. Ajeitou para o Ferreira. Entrega para o Marcos Antônio. Trabalhando ali pela meia esquerda. Tocou no Ferreira. Corta, bem colocado o Eric Pulgar. Royal foi cortar, cortou errado. São Paulo fica com a bola. De novo o domínio do Sabino. Sabino tocou. Ferrares experimentou e jogou sobre o gol. Bom, a expulsão muda completamente o jogo. Os meninos tricolores ali na expectativa da virada. E Luiz, tem uma hora que você fala que o Flamengo tenta sustentar esse empate, mas a entrada do Alacian, que é uma resposta rápida ao gol de empate do São Paulo, é uma tentativa de buscar essa vitória a todo custo. Pelo menos o Felipe Luiz faz a modificação mostrando que quer ganhar o jogo. Se vai ou não, ele abre mais o Flamengo. Que vem para o ataque de novo. Para na direita com o Alacian. O menino é abusado. Ele vai para a grande área, limpou, tentou bater de pé direito. Foi travado pelo Arboleda. O Flamengo recupera com o Emerson Royal. De novo para o Alacian. Ayrton Lucas na cara do gol. Para ele, o cabeceio vai sobre o gol. Que momento tenso do Brasileirão. Fim de semana o Flamengo recebe o Santos no Maracanã. E você, torcedor do Flamengo, além do Santos, o Flamengo vai ter o jogo atrasado contra o Sport no dia 15. Outro sábado, tá? Depois tem o clássico contra o Fluminense no dia 19, ao fim da data FIFA. Depois tem o Bragantino no Maracanã. O Galo, o jogo vai ser dia 25 de novembro. O jogo foi remarcado que o Atlético está na final da Sul-Americana. Aí o Flamengo vai ter o Ceará no Maracanã e fecha contra o Mirassol, jogando em Mirassol. Aliás, os dois líderes, né, ainda jogam em Mirassol. Palmeiras e o Flamengo. Aí o Marcos Antônio. Ferrarese. Por dentro para Bobadilha. Tem liberdade. Foi desarmado pelo Eric Pulgar, que toca por dentro com o Nico de la Cruz. Arrumou para Luiz Araújo. Arboleda. Recupera para o São Paulo. Pulgar chega dominando. E sai jogando aqui pela esquerda. Ayrton Lucas dividida com o Mike. Mike toca para Marcos Antônio. O São Paulo vem com tudo. Acredita na chance da virada. O Flamengo se segura. Bola tocada para o Alisson. Domina pela ponta esquerda. Trouxe para a perna direita.
clareou, tocou no Marcos Antônio, deixou para o Bobadilha, Ayrton Lucas tira, bola volta no Alisson, e aí foi a vez do Wallace errar, Mike fica com ela, por dentro, Bobadilha, Alisson, bateu, explodiu no Léo Pereira e a bola vai para fora em lateral. Ian tem que estar mais atento no jogo, a terceira saída de bola que ele toca errado e aciona o volume de jogo do São Paulo. Um fim de jogo dramático na Vila Belmiro. O São Paulo buscando a virada. Aí o Alisson se aproveitando de ter um time completo contra o Flamengo. Com um homem a menos, o Plata foi expulso. Ferreirinha, lá pela ponta esquerda, entregou Marcos Antônio, devolveu para o Ferreira. Tenta o drible, balança o corpo. Chega Emerson Royal e a bola vai saindo em lateral, que favorece o São Paulo. O Flamengo tá coado e não tem como ser diferente. Você tá jogando com um a menos, fora de casa. São Paulo veio pra cima. Você vai ter que se defender e viver de bola longa em cima do Luiz Araújo e do Wallace. Essa é a alternativa do Flamengo para tentar chegar ao gol da vitória. E vem cobrança de lateral pro São Paulo. Ferreirinha vai lá. 43 minutos. Bola pra área. Quem chega é Léo Pereira para tirar dali. O Alisson já recupera para o São Paulo. Esse é Arboleda. Chamando aqui na direita o Ferrarese. Ferrarese tem o Marcos Antônio se aproximando. Ele joga com o Marcos Antônio. Marcos Antônio tem a infiltração do Alisson. Chegou para fazer o corte Danilo. Marcos Antônio recupera. Impressionante a transformação do jogo com a expulsão do Plata. Aí Arboleda. Esse é Ferrarese. Marcos Antônio. Devolução para o Ferrarese. Luciano vai por dentro. Ferrarese carregou. Tocou para o Luciano. Pé esquerdo. Para fora do gol. O São Paulo teve a chance de completar a virada. Olha o Ferrarese e o Luciano. Tudo bem, a frente do Luciano estava bem povoada, né? Ó, o Danilo e o Emerson Royal. Não era fácil essa bola passar por eles ali na direção do canto direito. Tinha que fazer aquela curvinha. Ele tem categoria para tal. Até o Ferreirinha estava num posicionamento interessante para que, se essa bola fosse rolada, ele tinha ângulo para bater. Mas é importante que um dos três zagueiros faça o que o Ferrarese fez agora. Descole da linha defensiva, carregue a bola, porque cria até mais superioridade numérica. Ferreirinha, Arrascaeta e Luciano são os candidatos a craque do jogo. A escolha aqui da minha dupla. 45, meus amigos. 45. Vai bater 45. Alisson, Marcos Antônio, Ferreirinha aberto na esquerda, Lucas por dentro, Luciano na meia-lua. É o São Paulo buscando o gol da virada, é o Flamengo segurando o ponto, que é precioso na luta pelo título. Ferrarese faz o levantamento, olha o Lucas, subiu o Danilo, vai no segundo andar, toca nela. Ayrton Lucas completa, bola vai por dentro, chega Sabino, faz a falta em cima do Wallace. Essa altura era tudo que o Flamengo queria. 7 minutos de acréscimos na Vila Belmiro. A expressão do Felipe Luiz. Teve um cartão pro Eric Pulgar? Teve, né? É isso, eu tava esperando para confirmar, que a gente fica meio longe ali do pessoal do centro, mas é isso mesmo. Um lance atrás aí, que é o cartão amarelo pro público. Lance no Marcos Antônio. O Crespo chegou até a pedir chamada do VAR. Uma chamada, uma falta forte, segundo o técnico do São Paulo. Aí o Rossi. Chegou o Emerson Royal. Nico de la Cruz. Devolve no Emerson Royal pela direita. O Wallace vai para a área. O Royal trouxe para a perna esquerda. Entregou para Luiz Araújo. Ficou marcado implacavelmente, mas se livrou da marcação. Conseguiu tocar mais atrás para o Nico de la Cruz. Aí o uruguaio protegendo. Recomeça agora com o Léo Pereira. 46 minutos, nós vamos a 52. Que jogo na Vila Belmiro, meus amigos. Aí Luiz Araújo. Esse é Léo Pereira. Lucas Moura vem pressionar. O Léo tenta fazer o levantamento na ponta direita. Subiu o Alisson para fazer o corte. E aí o Nico de la Cruz domina. Toca no Emerson Royal, que perde com falta. Ferreirinha fica inconformado, joga a bola pro alto. O Bobadilha está mais inconformado ainda. E está marcada a falta que favorece o Flamengo. 46:50, quase 47. Público. Informe. 11.228. Público total na Vila hoje. E o Felipe mandou até o Léo Pereira, Alexandre, todo mundo para a área agora. O Felipe Luiz tem a dimensão da importância
desses 2 pontos que estão ficando pelo caminho. É óbvio que Flamengo e Palmeiras têm adversários duríssimos, clássicos, etc. pela frente. Não é provável uma profusão de 7, 8 vitórias. Aí o Nico de la Cruz fazendo a cobrança. O Wallace é um toque de cabeça. Estava distante do Danilo. Rafael saiu e já bota para jogar o Mike aqui pela direita. Aí o Mike dominando. Vai se mandando o Mike. Marcado pelo Ayrton Lucas. Ayrton consegue tomar a frente. Aí ele chama mais ali atrás. O Alexandre para fazer o corte. Tentou a jogada para o Wallace. Bola volta no Alisson. Deu uma puxadinha por dentro. Tocou no Lucas Moura. Esse é Mike. Devolve no Lucas. Lucas que entrou há pouco no jogo. Ele chama Luciano, que vira para Ferreirinha. Aí Ferreirinha, candidato a craque do jogo. Dominando, trazendo para o pé direito. Tocando no Luciano. Aí ele faz o recuo para o Sabino. Sabino para a Arboleda. 48 minutos. Já estamos nos acréscimos. Ferrarese fez o levantamento. Rossi vai lá tranquilo para ficar com ela. Daqui a pouco, Lucas Gutierrez e Paulo Nunes segue o jogo com os 17 gols dessa rodada número 32 do Campeonato Brasileiro. E amanhã teremos as 3 partidas. Fluminense, Mirassol, Ceará e Fortaleza, Palmeiras e Santos. Bobadilha, Mike, desarmado pelo Wallace, Alexandro. Lateral para o Flamengo. O Rafael, que é o bandeirinha que está ali, acompanhou e não fez nenhum gesto de falta não, como estava pleiteando o Alexandre. Ayrton Lucas. O Wallace vem descendo. Ayrton Lucas também. Ele vai, costurou, tocou para o Nico de la Cruz. Aí o Nico, marcado implacavelmente. Alisson com ele, a falta está marcada. O Alisson vai tomar cartão, ou pela falta ou pelo jeito que jogou a bola no chão depois da marcação da falta. Aí o Alisson no Nico de la Cruz. Falta marcada, cartão amarelo para o Alisson. O Alisson tá aí indignado, faz aquele gesto discordando, né? Dedo indicador. Não. Não se conforma o Alisson. E o Flamengo tem essa bola parada, hein? É distante. Aí você viu o sorriso do Hernan Crespo. É um sorriso claro de discordância. Nico de la Cruz é um bom batedor de faltas. Ele ajeita com muito carinho, mas não é a distância que ele gosta. A distância preferida dele é um pouco mais próxima da meia-lua. De qualquer forma, é uma alternativa. Vai lá o Nico. Apenas 2 homens da barreira formada pelo São Paulo. Autorizado. Nico de la Cruz prefere jogar no Emerson Royal. E aí o Emerson tá no chão e o juiz está marcando falta sobre ele. Sabino chegou, não se conforma com a falta, que é mais próxima, mas é mais lateral agora. A falta do Sabino no Emerson Royal. Mas é muito mais perigosa e é muita inocência do Sabino. Essa bola é difícil bater no gol. Você vai buscar um dos lados do campo, marca mais próximo. Você vê como o Emerson tem liberdade para dominar e aí dá o tapa para se livrar da marcação. Sabino chega atrasado e propicia mais um lance de perigo agora para o Flamengo. Luiz, o Alacian tá com o calção levantado na perna esquerda ali, ele tá aparentando um pouco de incômodo, toda hora colocando a mão ali, levantou agora o calção do lado esquerdo. O Flamengo tem essa falta aos 51 minutos. Pode ser o último lance do jogo. E vem cobrança, Ayrton Lucas e Nico de la Cruz posicionados. Um canhoto, um destro. E vem cobrança para o Flamengo. Luiz Araújo e Nico de la Cruz. O Léo Pereira vai lá para a grande área. Aí você tem no detalhe a imagem. Nico de la Cruz. Você vê, o Léo Pereira não se conforma e o Danilo também não. Ó, eles queriam o cruzamento. O Nico tentou bater direto. E o juiz pediu a bola. Apita Rodrigo José Pereira de Lima. Fim de papo na Vila Belmiro. 2 para o São Paulo, 2 para o Flamengo. E o craque do jogo, temos o resultado. Depois do empate na Vila Belmiro, a galera escolhendo Ferreirinha, o craque do jogo. Fez o gol de empate, foi insinuante e teve 50% dos votos. O atacante do São Paulo. Daqui a pouco nós vamos ouvir personagens do jogo
da Vila Belmiro, dentro do nosso segue o jogo com o Lucas e o Paulo Nunes. Bom, classificação, evidentemente que Cruzeiro e Palmeiras, torcedores estão, vou dizer, comemorando, mas agradecendo ao São Paulo, curtindo ao São Paulo. A classificação então é essa, ó. Palmeiras 65 pontos, Flamengo também. Claro que o Palmeiras tem um jogo amanhã, o jogo é contra o Santos no Allianz Parque. O Cruzeiro venceu o Grêmio por 1-0, jogando de visitante, foi a 63, que campanha do Cruzeiro. Mirassol tem 56 pontos, enfrenta o Fluminense amanhã no Maracanã. O Bahia perdeu do Galo, 52 pontos, o Botafogo venceu o Vasco, foi a 51. O Fluminense tem 47, enfrenta o Mirassol amanhã no Maracanã. O São Paulo vai a 45 com esse empate. O Vasco perdeu, ficou nos 42, o Corinthians perdeu do Bragantino também nos 42. O Atlético Mineiro vai a 40 pontos com a vitória sobre o Bahia por 3-0. O Bragantino vai a 39, dá uma respirada boa, né, em relação ao rebaixamento. Havia uma preocupação, ganhou do Corinthians por 2-1. O Grêmio fica com 39, o Ceará, que tem o Clássico Rei amanhã contra o Fortaleza, tem 38. O Internacional perdeu hoje pro Vitória por 1-0, tem 36 pontos. O Vitória, que ganhou, saiu da zona do rebaixamento com 32 jogos e 34 pontos. O Santos entrou nela com 33 pontos em 30 jogos. Juventude, que venceu o Sport na ilha, vai a 29. Fortaleza joga amanhã, tem 28. E o Sport Clube do Recife com 17. Essa é a classificação do Campeonato Brasileiro depois dos 7 jogos desta quarta-feira, restando os 3 de amanhã. Vem aí tudo da quarta nobre de Brasileirão e desse empate entre São Paulo e Flamengo na Vila Belmiro por 2-2. Lucas Gutierrez, Paulo Nunes estão chegando, porque vem aí o Segue o Jogo.